Olá, olá, olá para você no ar, é isso aí, no ar mais um podcast Mundo Empresarial. E olha, eu quero já começar esse podcast agradecendo. Como é bom agradecer, como é bom a gente ser grato, né? E meu obrigado é para você que tem nos acompanhado todas as vezes aí, interagido com a gente nas entrevistas aqui do podcast, você que tem enviado direct pra gente, mensagem, WhatsApp, dando sugestões de nomes que você quer ver aqui, quer ver aqui como convidado do nosso podcast, muitos testemunhos, muitas pessoas relatando o quão essas histórias, né, de empreendedorismo, que vem também aliada com história de vida e tudo mais, vem agregando, né, para a vida das pessoas, vem dando inspirações, ideias, assim como há 8 anos e meio nós fazemos com o programa Mundo Empresarial, e agora não diferente também com o podcast Mundo Empresarial, que há 4 meses quase aí já está no ar, graças a Deus, e com uma audiência, uma resposta muito positiva, né? Não só de quem assiste, como você, aí nas quartas-feiras, às 8h08 da noite, em ponto, mas você também que tem nos acompanhado através dos cortes, que agora, viu, gente, os nossos cortes, é bom avisar, que eles estão sendo alojados dentro do nosso canal oficial do Programa Mundo Empresarial, youtube.com/Programa Mundo Empresarial. Nós tínhamos feito um canal só de cortes, mas achamos por bem inserir os cortes das entrevistas dos nossos convidados dentro do canal do Programa Mundo Empresarial, porque é um canal mais conhecido, que está há quase 9 anos aí no ar, e também com mais, atingimos, aliás, 26 mil inscritos orgânicos, importante falar isso, orgânicos, né? E, então, muito obrigado para você que faz parte desses mais de 150 mil, por volta disso, né, o nosso marketing nos relatou, por mais aí de 150 mil pessoas que nos consomem, nos assistem mensalmente, né, entre todos os vídeos aí que nós postamos, tanto do programa, como também do podcast Mundo Empresarial, tá? E empreendedora, a história de hoje, do nosso convidado especial de hoje, ela não é tão diferente do que você tem visto, né, até aqui. É uma história de muita fé, garra, perseverança e de um cara que soube sair de momentos delicados para o sucesso, né? Mas teve todo um galgar, teve todo um passo a passo, né? E eu quero agradecer de antemão toda a nossa equipe sempre, tá certo? Porque juntos somos mais. Então, Lucas, Aldo Costa, hoje o Da9 também aqui com a gente. Valeu aí, Da9. Aliás, gente, a gente tá cheio de artistas aqui. É o Lucas, com a banda dele, com a The Blind Smoke, junto do André, do Bacarim, né? E o Da9 também com o som dele de trap. Como que é o nome da banda mesmo? Slat, né? Slat, exatamente. Se você quiser ouvir a música dele, seguir ele lá também no Spotify e ouvir suas músicas, tem por volta de umas 5 EPs ali, né? Isso, exatamente. Você que gosta desse som atual, né, que é o som de trap e tal, assista, siga lá e quem sabe, né, o Da9 logo tá aqui também contando Da9, da sua trajetória, da sua história e da sua música, né? Porque música, gente, fazer música também é empreender, tá? Então, obrigado aí a toda a equipe, obrigado a você também. E, gente, não deixe de compartilhar essa história. O podcast está começando agora, então avisa aí o amigo, parente, aquela pessoa que está precisando ouvir algo que o entusiasme realmente a tirar da caixinha aquele sonho que ele tem de empreender e de fazer a diferença, tá certo? Tá? Do Aldo. Aldo Filmes, exatamente. Aldo Filmes, que produz, tá aqui nosso super parceiro também, desde o início do projeto do programa Mundo Empresarial, mas ele tem também a Aldo Filmes que produz artistas através do estúdio que ele tem também, da Aldo Records, e também produz clipes dos seus mais diversos gêneros, aí funk, trap também, sertanejo, enfim, né? Pois é, multiplicando aí os talentos. Só tem artista mesmo aqui hoje, né, gente? Muito bom. E o nosso convidado também, ele é artista no que faz, viu, gente? No marketing digital. Você gosta do marketing digital?
Então você vai saber um pouquinho mais sobre essas e outras histórias com ele. Eu vou fazer um abre especial porque ele merece, gente. Porque você deve ter visto já esse rostinho aonde? Aqui no programa Mundo Empresarial. Ele já participou contando da trajetória dele no programa Mundo Empresarial. Tem uma matéria quentinha, nova dele, que vai ser exibido pela Rede TV para todo o Brasil. Mas com tanta história, 2 minutos e meio de reportagem foi pouco. Por isso que eu falei, vem pro podcast para contar mais, né? Então assim, hoje nosso convidado pra lá de especial, né? É um verdadeiro visionário, viu, gente? No mundo, no universo aí dos negócios e também do marketing digital, tá? Trajetória recheada de determinação, sucesso e inovação, principalmente. Ele é fundador da Believe Group, tá certo? Uma empresa que tem a missão do quê? De democratizar o marketing digital. Importante isso, né? Ajudar pessoas, empresas de pequeno e médio porte a navegar nesse universo que todo mundo ama, que é o universo digital, e cultivar também talentos na indústria, né? Nessa indústria. Ele que tem aí aprimorado constantemente todo o seu projeto, provando que é possível sim, tá certo? Fazer a diferença nesse mercado brasileiro e também muito além disso, viu? Então, você, junte-se a mim, tá? E dê também as boas-vindas a ele, gente, que tá mudando a cara do marketing digital. O fundador e CEO da Believe Group, Marcos Calisto. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Tudo ótimo, Obrigado, graças a Deus. por me receber aqui. Imagina, a honra é totalmente nossa, viu? Acho que usou uma palavra interessante, artista. Empreendedor no Brasil é artista. Tem que ser, não é? Basicamente isso. Exatamente isso. E você, é artista, vamos dizer assim, naquilo que faz, porque desde muito cedo, né, Marcos? Sim. Você tem essa veia, né? Empreendedor. Eu acho que quem tem essa raça como você tem de querer trabalhar, de querer inovar, não seria diferente a história que você tem hoje, que é ter um próprio negócio, um negócio de sucesso. Mas eu sei assim, que você é natural de São Paulo. Sim. De uma família de 3 irmãos com você, Sim. né? Sim. Casado com a Fernanda. Aliás, Fernanda tá aqui hoje. Fernanda, alô aí pra você. Seja bem-vinda. Fernanda, gente, tem que fazer. Vocês viram aí, né? Na chamada dos stories. O Marquinhos, né? Que criança sorridente e feliz, hein, Marcos? Muito. Acorda daquele jeito. Sorrindo. Olha. Nos acorda sorrindo. Que bênção. 7 meses, 6 meses. 6 né? meses. Pois é. Mas não tem, viu, Marcos? Não tem só Marquinhos, não. Tem também mais 3, né? Bela, Ariel e Rafaela. Rafaela de 12. Fala de todos, isso. Ariel 9, Bela 6 e Marcos Filho 6 meses. Marcos Filho, esse talvez seja a sequência da Believe Group aí, hein? Será? E um abraço aí para todos os filhos aí. Fernanda, fique à vontade, seja bem-vinda aqui também, tá? Bem, mas hoje, gente, esse cara que nasceu aí em São Paulo tá alojado em Santos, né? Mas conta um pouco, vamos lá nos primórdios mesmo, né? Fala um pouco sobre a infância. Como é que foi a infância do Marcos Calisto, assim? Foi delicado? Foi uma infância abastecida de muita coisa ou não? Como é que foi isso? Acho que é um misto de situações, né? A minha mãe e o meu pai vêm da época dos anos 80. Minha mãe falecida, meu pai falecido também. Ela teria 52 anos, meu pai teria 56. Nossa, então faleceram novos. Nossa. E meu pai e minha mãe viveram... Eu sou nascido no Tatuapé, eles são de lá também. Sim. E meu pai e minha mãe viveram aquele misto dos anos 80, sexo, drogas e rock and roll. Uhum. Então, meu pai é um cara que faleceu cedo, praticamente sem trabalhar, curtiu muito a vida. E nesse momento, quando eu perco meu pai, eu tinha de 6 para 7 anos de idade, minha avó materna pega a minha mãe, eu e minha irmã, e nos leva para o litoral de São Paulo, para Praia Grande, num apartamento de veraneio que a irmã dela tinha. Com vocês, 6, 7 aninhos. Exatamente. E eu fico em São Paulo até os 19 anos. Certo. Então foi um misto de proteção. Eu vou descobrir os problemas que meu pai passou aos 18, 19 anos de idade. Então a minha família, tanto paterna como materna, me protegeram de algumas coisas, eu e minha irmã, pra gente não saber alguns problemas que aconteceram no passado. Então eu vivi esse misto de... meu avô paterno tinha uma condição financeira muito boa. Então, já nos anos 90, ia para os Estados Unidos, numa época que pouca gente tinha condições de fazer isso acontecer. Uhum. Então, eu vivi uma avó materna muito rígida, uma pessoa que é o meu exemplo de vida, que é Ione Munhoz. Uhum.
Também é falecida, Também que é quem me criou. A minha mãe, que eu falo que é como minha irmã. A gente teve o falecimento agora da Rita Lee há pouco tempo. E eu falo que minha mãe lembra muito a Rita Lee. Ela fez mal pra ela mesma. Sim. Mas era uma pessoa maravilhosa, que me deu bons exemplos. Então eu tenho um pouco da minha mãe e da minha avó comigo. Então eu cresço no litoral por uma avó bem rígida, estudiosa, que aos 7, 8 anos de idade jogava arroz no chão e virava pra mim e falava o seguinte: 7 vezes 8. Se eu errasse a tabuada, eu ajoelhava no chão. Não, era minha avó era bem rígida. Minha avó era bem rígida. Né, Marcos? Então é uma pessoa muito organizada e muito rígida. E do outro lado, os meus avós paternos, meu avô viveu uma fase financeira muito boa durante uns 20, 25 anos. Então, ou eu estava no litoral estudando com a minha avó e com a minha mãe, ou eu estava no sítio do meu avô, em Jacareí, próximo aqui de vocês. Próximo mesmo. Ou em Caraguatatuba, numa casa que meu avô tinha. Então, vivia esse misto de litoral sul e litoral norte. Litoral sul, litoral norte, litoral São norte. Paulo e E foi essas cidades. Se a gente voltar nos anos 90 ali, 94, 5, 6, você vai lembrar muito bem. Então era uma época que meu avô tinha uma condição financeira muito boa. Então quando eu vinha passar férias em São Paulo, roupas como Pacalolo, que eram roupas... Pacalolo, lembra disso? Lembro, Faz tempo, hein? Foi outro dia mesmo, né? Exatamente. M2000, lembra do tênis M2000? Esse não lembro. Não. O Pacalolo eu lembro. Então era muito... Eu tenho 39 e você tem quanto? Eu tenho 36. 36, mais novo que eu. E é uma época que eu lembro bem porque eu ia para São Paulo e meus avós me abasteciam de roupas e coisas e eu voltava para a praia e não era a realidade da maioria dos meus amigos da Praia Grande. Sim. Que era uma cidade simples. Então eu vivia esse misto de uma vida simples na Praia Grande, com uma pessoa rígida que foca muito em educação, que é a minha avó, mas ao mesmo tempo vendo que tudo era possível. Sim. Então, mas o fato de os seus pais, você falou que seu pai curtiu, vamos dizer, um pouco a vida adoidado, né? E a mãe também, meio que por esse caminho, você Sim. não ter tido ali o acompanhamento de pai e mãe. Normalmente quando dizem assim, né? A avó, quando a avó cria, a avó, ela paparica demais, sim, ela sim. estraga, dizem, né? Mas no seu caso, acho que não. A sua avó, pelo jeito, ela tinha esse lado amoroso, mas era bem rígida na questão educação. A gente erra bastante também, né, Samuel? Eu vivo uma fase de vida hoje que eu falo que todos nós, eu, você e todas as pessoas, elas vão passar por uma fase de redenção, onde a gente entende que a vida sem Deus não vai para lugar nenhum, É verdade. que não adianta, a gente corre tanto atrás de dinheiro, de poder, de algumas coisas, e não é sobre isso a vida. Então eu começo a priorizar e entender coisas simples da vida. E não é discurso, é como eu vivo a minha vida. Você pode falar com a minha esposa, pode falar com as pessoas que trabalham comigo, é como eu vivo a vida. Sim. Talvez eu cheguei nesse ponto pelos erros e acertos. Então, a minha avó que me criou, eu perco ela de 18 para 19 anos de idade. Então, que era uma base, eu queria fazer engenharia, era a pessoa que tinha condições financeiras de me ajudar, então não tinha mais ela. Aí é quando eu venho para São Paulo morar com os meus avós, aí começa a minha jornada empreendedora em São Paulo, volto para São Paulo, né? Sim. Então, eu olhando para a base que eu tive... Estava tendo essa conversa, inclusive, com o meu sócio atual, tenho 2 semanas atrás, que eu falo que as pessoas... Eu tenho 4 filhos. Certo. Então, as pessoas, elas estão muito preocupadas com a base. Qual a base que eu vou dar para o meu filho? E a base, eu acho que tem que ser discernimento e a pessoa ter um raciocínio lógico bom. Porque eu posso pegar 2 copos, um é azul, um é vermelho. Se eu não tiver discernimento para distinguir que são iguais, mas são cores diferentes... A gente simplesmente acha que criar filho ou viver é ter uma base do que é melhor fazer. E todos os dias realmente é uma luta. Todos os dias são dias diferentes. Só então... que você acha que esse discernimento que você criou foi justamente por ter tido uma infância diferente? Porque foi. Você não teve, assim, aquela infância, vamos dizer, entre aspas, normal. Criado com os pais a vida toda, de vez em quando ele não foi, não. Uma certa etapa da sua vida, muito criança. Sim. E você foi blindado de algumas coisas também, né? Eu tenho... eu reencontrei alguns amigos de infância nos últimos meses e eu tive uma adolescência muito boa mesmo, que eu percebo que alguns amigos estão nessa adolescência até hoje, porque foi uma adolescência muito boa. E a infância, eu sempre lembro de estar com a minha mãe, com a minha avó e com os meus avós de São Paulo. Então, acho que essa preocupação que eles tiveram em talvez não falar dos problemas que o meu pai viveu, que minha mãe viveu, minha própria mãe se blindou muito. Sim. Acho que
foi muito importante. Eu falo foi que bom isso para eu acho que foi mesmo. Bom porque a gente vai falar muito de empresa, mas um casamento é uma empresa. E olha só que loucura, a gente está num dos países que mais tem divórcio no mundo. Então, quer dizer, o casamento deveria ser, se a gente for falar de business, né, de negócio, são só 2 pessoas. E a comunicação, normalmente, passou do 4º, 5º ano, começa a simplesmente não funcionar mais. É, verdade. Então, eu consigo olhar hoje, tanto para o meu casamento, como para negócio, como para tudo que eu vou fazer, com essa clareza de entender que não é simples, não é fácil e precisa de muita resiliência para fazer acontecer. Eu acho que para muita coisa, né, Marcos? Por um casamento, com certeza é o que você falou. Às vezes a pessoa degringola um casamento no 4º, 5º ano por não conseguir ter isso. Não se comunica, né? Direito. Não se comunica. Uma sociedade é assim também. Também acontece, né? Muito. Imagine, sociedade são pessoas diferentes, sim, né? Então, também você tem que ter essa sabedoria. Porque se você não tem essa sabedoria, como você usou bem a palavra, o discernimento, você estoura, você não casam as informações, não se progride, na verdade, né? Se você não tenta ouvir o outro e se encaixar num pensamento igual ou semelhante, pelo menos, entender, né? Tem uma palavrinha que até os últimos anos eu não conseguia compreender ela na minha vida da forma correta, que é propósito. Então, qual é o propósito do meu casamento? Então, eu e a Fernanda somos pessoas iguais e diferentes em vários aspectos, mas temos propósito de vida parecido. Sim. Sobre o casamento, sobre criação de filhos. Algumas bases que são muito parecidas e algumas coisas que nós somos muito diferentes, como sim, na empresa vai acontecer também. Claro. E você aprendeu isso errando em outras vezes? Errando e acertando. Essa base, infelizmente, ela não veio de casa. Não é fórmula certa, né? Pirlim-pim-pim, assim, pronto. Não. É errando, acertando. Errando e acertando. Mas, assim, entre essas idas e vindas do litoral sul, litoral norte, infância... Quando desperta, você falou do lance da faculdade, que bem na hora que você ali estava naquela idade mesmo para fazer, a sua avó, sim, ela vem a falecer. Mas como que foi assim a sua virada? Como é que literalmente você se virou para isso, né? A minha virada, eu falo que quando a gente se atenta aos detalhes da vida, a gente percebe que tem Deus em todos os detalhes e todos os dias. E quando minha avó ela faleceu em 2006, a minha mãe trabalhava numa construtora no litoral, e ela pede um apartamento emprestado pro dono da construtora, pro construtor, e eu aos 18 para 19 anos de idade vou morar num apartamento sozinho, e próximo ao final de ano de 2006. E qual a chance que tem de dar certo isso? Nenhuma, né? Então, em 2 meses, 3 meses morando naquele imóvel sozinho, eu lembro de me acordar um dia com muitos amigos e muita gente dentro do apartamento, e eu olhei e falei, meu amigo, mais 6 meses isso aqui vai dar muito errado. Então eu percebo que hoje eu tenho um contato mais próximo com a Bíblia, com a fé, não com religião. Apesar de frequentar a igreja, eu sim, acredito na Bíblia. Sim. Então a gente pode despertar, pode despertar o Espírito Santo em qualquer lugar. Deus está querendo falar com a gente todos os dias. É verdade. Não é na igreja A ou na igreja B e assim por diante. Está aqui entre nós, né? Exatamente. Isso. E eu falo que Deus está comigo em várias decisões que eu tomei, porque essa foi uma delas e foi muito importante. Eu ligo pro meu avô em São Paulo e no ano seguinte eu vou passar o meu aniversário, 31 de março, com ele. Certo. E de São Paulo eu ligo para minha mãe e falo que eu ficaria por lá. E decido morar com os meus avós em São Paulo. Então, simplesmente voltei com meu avô pro litoral para pegar as minhas coisas. E voltei São Paulo. E fiquei em São Paulo. Com seu avô, com seus avós. Exatamente, fui morar com eles. E nesse período, como é que foi para você? Acho que foi um período de muita descoberta, né? Porque o litoral de São Paulo é o interior. Então, aquele menino do interior, que numa cidade pequena de 200 e poucos mil habitantes, já na semana seguinte, meu primo, um primo mais velho, que já estava fazendo faculdade, já tinha comprado carro, já estava namorando, faz o aniversário dele, que é 10 dias depois do meu, na Happy News, a antiga Happy News que ficava na Rua dos Pinheiros, era uma das principais baladas de São Paulo. Sim. E eu nunca tinha ido numa balada, num evento como aquele. Então eu começo a me aproximar muito dos amigos do meu primo, 5, 6, 7 anos mais velhos que eu. Então eu falo que eu perdi um pouco a paciência para os meus amigos da minha idade, porque eu comecei a estar muito focado em trabalho,
em vida profissional. Não eram os mesmos pensamentos. Não, não tinha essa maturidade que você criou. Não era. Então, de 2007 a 2008, em 2008 eu já abro minha primeira empresa. 2008 na sua primeira empresa. 2008 eu abri minha primeira empresa. Já era um sonho você ter uma empresa? Você não queria trabalhar para os outros? Não, o sonho era ganhar dinheiro. Acho que é como a maioria dos empreendedores começa. E não era, mas era ganhar dinheiro. Você falou, não, eu quero trabalhar numa empresa X ou não. Você já queria ter uma própria empresa. Eu percebo que não é sobre a empresa, é sobre fazer algo dar certo. Então, eu tenho muito dentro de mim essa questão da criação. De olhar para algo e formatar do meu jeito. Isso desde novo. Eu vou trabalhar em 2007 numa loja de motos, na Honda. 8 meses na Honda, mas vender moto ganha-se pouco, vamos vender carro. Vou para Hyundai em 2008 e com 1 ano e 4 meses de São Paulo eu juntei 30 mil reais em 2008, que era muito dinheiro. 30 mil naquela época era grana. Então, aquele menino que estava no litoral, já tinha trabalhado em algumas coisas, mas pouca coisa. Eu lembro, eu tenho na minha carteira o primeiro registro a 400 reais, que se pagava muito pouco ali em 2003, 2004. Sim, era outro mundo. Nossa, mas Marcos, você já tinha esse negócio assim eu quero ganhar dinheiro. Você vai vender moto, não funcionou em termos de dinheiro do jeito que você queria, foi pro carro, que talvez traria... a questão, eu tenho ainda contato com essa supervisora minha lá de 2007, depois veio trabalhar comigo num projeto que eu montei. Então, rapidamente, qualquer lugar que eu entro para trabalhar, e foi assim a vida inteira, qualquer coisa que eu faço, rapidamente eu consigo entender por que o negócio está em tal lugar e para onde ele pode chegar. Então eu via lá todos os dias, as pessoas iam, sentavam lá e vendiam, e não dava 3, 4 meses, eu era o principal vendedor. Aconteceu a mesma coisa na Hyundai, por isso que eu consegui ganhar dinheiro muito rápido lá. Vender carro, vender consórcio de carro, vender consórcio de casa, que era a Caoa e a Convef, que era a administradora do grupo Caoa lá, que é a Caoa que tocava a Hyundai na época, né? Eu olhava e falava, o dinheiro não tá aqui, o dinheiro tá nas mesas de operações vendendo caminhão. Em 4 meses na Hyundai, eu estava em contato com a mesa de operação, que tinha muito essa questão de retorno, não sei se vocês lembram disso. E sem trabalhar com caminhão, eu vendo um cargo 22,80, se eu não me engano, que foi quase 30 mil reais de comissão. Nossa. Com pouquíssimo tempo, vendendo produtos que me davam menos dinheiro, mas que eu entendi que não estava ali o dinheiro. O dinheiro estava em mexer com a mesa de operação. Então, mas rapidamente você se ligou nisso. Rápido, mas isso eu percebo que é na vida inteira, em casa. Normalmente, eu vou dar a direção, eu vou abrir o caminho, eu vou ver o que... Hoje eu percebo isso de forma muito clara, que algumas pessoas não estão vendo. Mas olha, habilidade de venda, você se comunica muito bem, até em off te disse isso. Você, por ter essa comunicação boa, por ter essa gana, essa vontade de querer fazer dinheiro, ganhar dinheiro, aí que cria nasce o Marcos vendedor? Não, porque eu passo por alguns momentos na minha vida e realmente dinheiro, poder, essas coisas não me encantam. Mas a questão de saber que eu tô fazendo algo que ninguém viu ainda, isso me dá me dá vida. Tremenda. Me dá vida, exatamente. Então, eu abro a primeira empresa que chamava Calixto Neto Empreendimentos, me vinculo a Rodobens e a Porto Seguro, em 2008. Representações 2008, exatamente. Fruto dessa percepção que você teve em relação à mesa de operações. Fruto dessa percepção e percebendo que já na Hyundai, em mesa de operações e principalmente com carro e consórcio ali, eu percebi onde o meu primeiro contato com marketing digital, tá? Eu percebo foi aí. Eu percebo que existia um mercado de venda de lead. Então, oportunidade de pessoas em fazer consórcios imobiliários, consórcios automotivos e comprar carros. Então, as administradoras já pagavam... em 2008? 2008, mas era através de e-mail marketing. Vamos dizer, os primórdios ali, né? E-mail marketing. Formulário no ar, comprava mailing na Santa Efigênia, limpa o mailing, criava bloco de IP e faz disparo. Marketing. Quer dizer, você pegou ali, como disse, os primórdios, o começo. Exatamente. Olha. E quando eu abro a Calixto Neto, já contratei esse rapaz e ele começou a me fornecer leads. Então, 10, 15, tipo assim, eu comecei a faturar já, eu investia 10, 15 mil reais em compra de lead. Que doido, né? Com 2008, já coloquei o dinheiro para abrir o negócio, contratei quase 20 vendedores, em 3, 4 meses eu tinha... Não, de cara não. Mas em 3, 4 meses eu já tinha um grupo de 20 vendedores trabalhando junto. E eu colocava esses leads para os vendedores
trabalharem. E você investia 15, 20 mil em leads e se convertiam muito além disso? Se convertiam muito além disso. Mas ali era um menino sem base, que eu falo... Nós temos um dado que é o seguinte, no Brasil, existe 36% de empreendedorismo. Nos Estados Unidos existe 25% de empreendedorismo. Por que nós somos um país de terceiro mundo e os Estados Unidos é a maior potência capital? Porque o Brasil é um país amador. Então, por isso Você acha isso? É um país amador. Prestação de serviço é muito amadora. As pessoas abrem negócios simplesmente com foco no dinheiro. Sim. Então você acredita que, por exemplo, quando tem um boom da paleteria, o boom da barbearia, tem muitos que se navegam porque, tipo, isso aqui vai me trazer a grana, mas Exatamente. Não tem talento algum para administrar aqui. Não, dá 3, 4, 5 meses, o primeiro problema que acontece, ou o dinheiro não cai na conta como a pessoa gostaria, ela começa a desistir, ou começa a fazer um serviço porco, desculpa falar a expressão, mas é o que acontece muitas vezes. Então não tem essa resiliência de formatar um negócio, de ver simplesmente o filho nascer, de ver as coisas acontecerem. E você viveu esse processo? E eu vivi esse processo. Então, eu tenho uma lembrança de 2008 para 2009 na Calixto Neto, onde numa terça-feira, voltando do Guarujá com alguns amigos, eu chego na empresa de regata e mochila. Bem amador. Total. Porque na minha cabeça eu era o empresário. E aquelas pessoas tinham que vender para mim. Bem juvenil. Sim. Mas, você tinha idade para isso, vamos dizer. Bem juvenil mesmo. Então, o que acontece? Todos nós sempre achamos que temos a resposta de tudo, que temos a base para tudo, mas a gente está vivendo só a nossa vida, só o nosso mundo. Quando você sai para olhar o mundo à sua volta, tem pessoas com muito mais conhecimentos, fazendo muito mais coisas. E é o que faz te criar essa casca para a vida, né? Exatamente. Dura, então, uma coisa que eu falo muito hoje é o seguinte, a gente tem que perceber as pessoas que nos rodeiam, porque dependendo das pessoas que te rodeiam, você não sai do lugar e não aumenta a sua base de conhecimento. Mas, naturalmente, pelo passar dos anos, a gente vai querer evoluir. Mas se você não buscar mais conhecimento, não aprende mais, você não vai evoluir. Só passou o tempo. Você falou esse lance da questão de pessoas, mas você teve isso, porque você viu que os amigos que estavam te levando só pra gandaia, aquela coisa toda, não tava te fazendo ir pro caminho que você queria. Foi quando você resolve, peraí, isso eu tenho que mudar na minha vida. Começa a se tornar amigos de pessoas 6 anos mais velhas que você, mas mais maduras, adultas e tal. Mas a gente demora pra entender isso, né, Samuel? Na hora que cai a ficha... Mas você entendeu... Na hora que as fichas caem, a vida se torna tão fácil, tão simples. A gente dá valor pra coisas tão simples, mas até cair essas fichas... Mas você não precisou ter situações que te mostrassem isso, né? Sim. Como que Carlos Wizard chega na sua vida? Já vamos pro Carlos? Vamos, eu tô curioso pra saber. Porque, você quer... Vamos no step by step, então, né? Então já vocês vão saber como o Carlos Wizard, né? Escola de idiomas conhecida e tal, nem dispensa apresentações. Ele vendeu a escola, né? Ele vendeu em 2014. E daí a gente vai falar já sobre como chega aí a conexão deles dois. Vamos falar de marketing digital. Isso, a Calixto... Calixto Neto Empreendimentos não era uma empresa de marketing digital, era uma representação onde eu comprava lead. Você começou a conhecer o marketing digital ali, né? Na verdade, eu descubro, e-mail marketing, né? Eu descubro que os servidores que faziam o disparo de marketing digital ficavam no Rio de Janeiro, numa empresa chamada Data Corporate. Pego um avião, meu primeiro voo da vida, e vou para o Rio de Janeiro descobrir essa empresa de data center. Contrato um servidor, começo a aprender a particionar IP, comprar bloco de IP, particionar VPS, né, particionar servidores, comprar bloco de IP, rotacionar IP para fazer o bendito do disparo. Aí foi talvez mágico ali, porque aquele lead que eu pagava R$30, quando eu comecei a fazer meu próprio disparo, me gerava um custo de 15 centavos. Nossa, olha a diferença. Caramba. Então, realmente era um mercado... aí você começa a ver 2010 e 11, as primeiras pessoas que investiram em Google, também você tinha palavras a 4 centavos, 6 centavos, 10 centavos, era muito começo de tudo. Então, eu monto um pouquinho mais para frente, devido a essa experiência, a minha primeira agência, que é a Meio Vendas, junto com o meu primo, que era para disparo de e-mail marketing, e eu comecei a vender o lead para os representantes do mercado. A R$25, R$30, tendo um custo ali de 15, 20 centavos. E montei um outro business chamado Casa Própria na Web, que era para colocar sites no ar. E eu começo 2010, 2011, mais ou menos isso. Então, daí essa empresa, a Casa Web... Casa Própria na Web e Meio Vendas. Casa Própria na Web e Meio Vendas começa, de fato, a ser algo nesse Aí nicho, eu começo a entrar no marketing digital mesmo.
Oficialmente. Oficialmente, exatamente Legal. isso. Mas você vê que diante de um outro negócio, né, você descobriu. Sim. E bom que você que viveu esse começo, desde o e-mail marketing até ali, falou, poxa, esse negócio... Você tinha essa percepção de que isso ia ser o futuro? Não. Não? Não. Mas você entrou nele por quê, então? Eu entrei porque eu percebi que tinha uma margem muito grande. Quando eu comecei a perceber que era muito barato gerar um lead e tinha um mercado gigantesco, o mercado imobiliário, o mercado de consórcio, de financiamento, é um mercado arcaico. Então você tem muitas pessoas que hoje, em 2023, ainda não investem direito em marketing digital porque tem medo. Uhum. Então você fala de R$1.000 de investimento, o cara tem medo de investir. Hoje ainda, hein? Lá atrás, então, nem se fala. Então esse cara prefere pagar R$30 num lead que cai na caixa de e-mail dele do que rodar as próprias campanhas. Porque o lead já vem pronto. E até hoje é assim. Era muito mais barato para esse cara rodar as próprias campanhas, contratar uma agência, contratar uma equipe para rodar para ele. Mas ele prefere pagar os R$30 no bendito do lead porque já vem pronto. E mais passado mais de uma década disso, por que você acha que as pessoas ainda pensam assim? Porque é a mesma pessoa. Ainda pensam assim. Simplesmente o mercado mudou, mas as pessoas são as mesmas. Eu postei esses dias um negócio sobre isso. Não adianta a gente mudar de local, não adianta nada os anos se passarem se nós somos os mesmos. Simples. Só piora, mas mesmo assim, por quê, né? Sendo que a gente vê tão bons resultados, né, através disso, e as pessoas ainda têm essa travinha, né? Tem. Mas tá aí a Believe, que logo chegamos nela, para falar sobre o quão isso é importante e tal. Sim. Com as duas empresas, né, a web e tal. Casa própria na web e e-mail vendas. Web e a e-mail vendas. Quanto tempo você fica com elas e como que acontece esse processo? Eu fico um pouco menos de um ano, mas foi uma fase bem difícil, porque minha família paterna, principalmente, eu morava com eles. Todo mundo me criticava muito. Você é doido, quer ficar abrindo empresa, você tem que trabalhar da forma correta, vai buscar uma carteira assinada. E minha filha, minha primeira filha, tinha acabado de nascer alguns meses antes, em 2011, então foi uma fase bem difícil. Aí em 2012, eu perco minha mãe. De uma forma bem difícil. Valeria um podcast só para falar disso, então não vou entrar em detalhes, mas eu perco minha mãe em 2012. Sim. E é um momento que eu decido abrir mão de tudo e simplesmente buscar o tal do registro de carteira assinada. Acho que foi um momento que eu falei, nossa, eu realmente estou errado. Sabe, tipo assim, todo mundo tá falando que eu tô errado, eu estou errado. Mas tem muitos convidados que vêm aqui e falam muito sobre essa questão da interferência da família. Às vezes as opiniões que te levam ou para frente ou para trás, né? E você achou que tivesse errado. Desculpa, você não precisa entrar em detalhes. Mas por que exatamente a morte da sua mãe foi o estralo para você falar assim, não? Foi porque, apesar de eu ter muito a base da minha avó, é uma coisa que eu falo que, independente do que aconteceu na sua infância, de como foram seus pais e seu pai e sua mãe, nós dentro de nós precisamos sintonizar nosso pai, nossa mãe e Deus e o Espírito Santo. Até sintonizar isso da forma certa, nenhum de nós é completo. É ajustar as frequências. Então hoje eu consigo separar a Kátia Munhoz Calisto, pessoa que infelizmente tomou algumas atitudes erradas que só a prejudicaram. E consigo entender a mãe, que é uma pessoa que eu tenho um amor incondicional. Mas até a gente separar é muito difícil, porque a gente não consegue olhar para os nossos pais e falar, eles fizeram coisa errada. Não é bom exemplo para isso, é bom exemplo para aquilo. Eu não conseguia olhar dessa forma. Então era um momento que, quando minha mãe... Você olhava só de qual forma? Não, olhando o erro? Vou dar um exemplo. Minha mãe estava numa fase bem difícil, de 2011 para 2012. Ela teve depressão, foi uma fase muito difícil na vida da minha mãe. Mas eu já estava em São Paulo, eu lembro quando eu encontrava ela no litoral, eu lembro uma vez de chegar na praia, minha mãe lia muito, ela lendo um livro, já bem debilitada, mas ela não percebia que ela estava ruim do jeito que ela estava. E eu sento do lado dela, eu tava passando um problema em São Paulo, eu conversei com ela 30 minutos e eu voltei para São Paulo tão forte, bicho, que você não faz ideia. Então ela apesar de ser uma menina, porque ela me teve muito novo... ela me dava uma força, sabe assim? Eu ficava muito forte quando eu conversava com ela. A fraqueza que ela tava naquele momento, foram 30 minutos pra te dar mãe, né? Exatamente isso. E eu era uma criança ali. Se você pegar 2012, a gente tá falando de 11 anos atrás, eu tô falando de uma criança de 25 anos de idade. A gente aprende errado no país também, que você fez 18 anos de idade, você vira adulto. Não vira! Nem sempre, né? Nem sempre, né, Marcos? Só tem idade, na verdade. Só idade.
Mas, Marcos, eu achei curioso assim, você já começa empreendendo sua carreira, mas dali a pouco, depois de um ano com as 2 empresas, a morte da sua mãe, você fala, estou errado, vou agora trabalhar CLT para uma empresa e tal. Sim. Por quê? Como é que foi? E para onde você foi? Legal. Minha prima trabalhava na Sky, e eu entro na Sky com ela por 1 mês e meio, 2 meses. E eu começo a entregar currículo. Com 2 meses com ela na Sky, eu sou chamado para fazer uma entrevista no Grupo Estado de São Paulo, ali na Marginal. E 5 entrevistas, foi algo bem puxado, mas eu consigo passar. E entro, porque o Estadão estava virando parceiro do Google, e eles estavam querendo fazer uma migração do Guia para o Google. Porque eles tinham carteiras milionárias de clientes que investiam, que eram renovações anuais, e estava com dificuldade do pessoal que era mais velho simplesmente fazer com que essas carteiras migrassem para investimento em Google. Sim. Então eu entro ali, uma leva nova de pessoas mais jovens que já estavam antenados no marketing digital para ajudar o Estadão a virar essa chave. Sim. Então foi, ó, pra você ver que engraçado, Nossa, né? Mas que importante então também. Foi uma fase bem importante. Foi uma fase bem importante porque foi uma das fases que eu ganhei menos dinheiro na minha vida. Falando de negócio, de trabalho e tudo mais. Mas eu chegava na casa do meu avô com o crachazinho do Estadão, ele me apresentava como um troféu. Não, mas porque imagina, o Estadão é um nome, né? E era maravilhoso, sou muito grato às pessoas que eu conheci lá. Realmente, o ambiente, o parque gráfico, nossa, foi uma experiência muito rica. Que legal isso. Mas como é que foi na cabeça do Marcos Calisto, assim, saber, poxa, até ontem eu estava empreendendo, agora eu estou trabalhando como colaborador de uma empresa, para uma empresa, não é mais o meu negócio, a empresa é um nome, mas estou ganhando menos ali. Tudo bem, você falou que você aprendeu muito, Sim. Mas tinha por dentro de você uma coisa tipo, não é isso. Mas não é sobre o empreendedorismo, Samuel, porque você pode empreender dentro de um negócio. É sobre o inconformismo. Então, com 4, 5 meses, eu me destaco muito lá. E o diretor da época começa a me pagar cursos na Paulista. A primeira funcionária do Google saiu, Isabel, montou uma escola chamada Gaua e começou a dar curso de Google na Avenida Paulista. E o diretor do Estadão começou a me pagar para eu fazer esses cursos, para eu voltar e ensinar o pessoal que não estava conseguindo entender essa virada de chave que o Estadão estava propondo. Então, tipo assim, já estava num momento que, apesar das ótimas pessoas que eu conhecia ali, eu percebi que estava com algumas dificuldades e o inconformismo começou já a bater em mim. Tanto que nesse curso, vinha uma multinacional para o Brasil e me conheceram no curso. Eu me destaquei lá nesse curso e eles me fizeram uma proposta. É a primeira vez que eu recebo uma off letter na vida, uma carta oferta. E inglês na Burlet, salário 4, 5, 6 vezes maior. Eu volto no Estadão, falo com o meu diretor, me convidaram para uma entrevista em Pinheiros, é um escritório que vai para Alphaville, e me falou, puta, isso não vai durar muito, essas empresas americanas vêm para cá, daqui a pouco não dá mais certo. Eu falei, mas eu vou lá, eu tô te falando que eu vou lá. Então, quarta-feira, na parte da manhã, eu tô lá para entender eles. Bacana a sua honestidade. E fui lá, conversei com eles e topei a proposta. E vou para essa multinacional. Então, mesmo ouvindo esse conselho não tão bom, né? Mesmo porque mais uma vez. Sempre é sobre nós, né, Samuel? Você pode ter 10, 15 pessoas falando o que você tem que fazer, mas no fundo você sabe o que tem que fazer. Exatamente. Sua, pessoal. Sim. E você aceita esse convite? Eu aceito esse convite. Você pode falar o nome da empresa? Rich Local. Era a principal multinacional no mundo. Tava ali de marketing digital. Eles foram para Alphaville, ali no E-Tower, em cima do Shopping Guatemi. E foi uma experiência muito rica, porque eles vieram com muita grana, montaram um escritório gigantesco, contrataram os principais executivos do país na época, e no meio daqueles principais executivos de 38, 40 anos, inclusive eu trabalhei com a mãe de um entrevistado seu que veio aqui. Depois eu contratei esse entrevistado, o Giovanni Gialuisi. O Saraiva? O Saraiva. O primeiro convidado do nosso podcast. 10 abraços, Giovanni. Foi? Trabalhei com a mãe dele em 2013 e trabalhei e contratei ele em 2018. Que legal, olha. Ele aprendeu o SDR dentro de um business que eu montei. Demais. Uma pessoa incrível. Sensacional um cara mesmo. Sensacional. Sensacional. E
Nesse momento, principais executivos do mercado e um menino de 26 anos de idade ali no meio, que só foi contratado porque o pessoal gostou dele no curso. Então não era para eu estar ali, sabe? Foi uma experiência muito importante porque você tinha a turma da FAP, a turma dos que já tinham BMW, a turma dos que tinham casa em condomínio, que era uma moda há 10 anos atrás, casas na Granja Viana e assim por diante. E um menino de 26 anos de idade com um golzinho velho. Basicamente isso. Mas a ousadia sempre fez parte da sua vida, né, Marcos? Sim, mas aí você tem de cara. Eu lembro que eu começo a vender bem nos 3 primeiros meses, e uma pessoa, não vem o caso o nome, mas ela me chega e fala o seguinte: empresas americanas, elas gostam de previsibilidade. Então nós precisamos fazer 3 vendas por mês. Não é 6, não é 9, não é 12, é 3. Então se você tá vendendo mais, guarda na gaveta a venda. Para os próximos meses. Porque senão os diretores vão começar a aumentar a meta. E você obedeceu essa ordem? Não, obviamente que não, né? Então, como no Estadão e em outros lugares que eu trabalhei, tudo que eu fazia, os gerentes e diretores gostavam muito de mim. Quem trabalhava comigo me odiava, bicho. Porque eu não tava ali pra fazer média com ninguém. Você batia de frente. Pô, comissão boa, salário bom, PLR, semestral. Eu quero ganhar dinheiro. Tô com uma puta oportunidade, eu quero ganhar dinheiro. Não tá nem aí pra essas ordens, vamos dizer assim, regras. E foi interessante porque em 2014, a REIT se torna o principal parceiro do Google no Brasil. Em 2014, eles criam um programa com o Google para ir para a Copa do Mundo. Aquela empresa que talvez não daria muito certo, que foi dito a você. Exatamente. Entendi. Muito bom. E eles criam um programa para ir para a Copa do Mundo. De 120 países no mundo, os 2 principais executivos iriam para a Copa do Mundo com o Google, ficar lá no Meliá Angra dos Reis, participar de jogos da Copa. Foi sensacional. E eu sem saber, porque eu tava vendendo pra ganhar dinheiro. Meu foco era ganhar dinheiro. E você foi? Você viajou? Eu fui premiado como eu e mais um rapaz, como os 2 principais executivos do Brasil em 2014. Com venda de Google, com venda de marketing digital. Então nós passamos 7 dias lá com mais 2 pessoas de 120 países diferentes. Foi uma experiência brilhante. Ô Marcos, você já parou pra pensar assim, um pouquinho até... Você não tá nem na metade da sua história, mas você... participou de importantes momentos, vamos dizer, da comunicação brasileira, da evolução digital, porque você vem ali no começo de tudo, um e-mail marketing ali, uma novidade até então. Sim. Depois você vê que o negócio é importante e abre, vamos dizer, uma das primeiras empresas de marketing digital efetivamente. Tinha algumas, mas realmente era muito novo. Uma das primeiras, talvez. Depois você vive uma experiência num tradicional jornal, tradicional, o Estadão, Sim. e faz parte dessa mudança que precisava ter ali naquele momento, né? Entra numa empresa mundial, aí vamos dizer. A REIT foi importante porque a REIT, eles me contrataram ainda com o escritório Conceito em Pinheiros. Não tinha ainda o escritório grande de Alphaville, que e depois você só virou uma com 20 potência. E poucos anos, 26 20 e poucos anos. Já exatamente. vivendo tudo isso. Já vendo tudo isso. Caramba, que legal. Já ganhando dinheiro, já vivendo experiências ótimas. Legal, e vocês foram premiados, você estava dizendo, né? Sim. Isso. Aí eu vou pra Copa do Mundo, fico 7 dias lá, e todas as outras agências parceiras do Google que estavam lá sabia. 2014. Sabia que eu estava ali e o outro rapaz estava lá por nós ter sido premiados, né? Ter sido premiados. Então foi uma fase que eu não me orgulho muito, porque eu comecei a me vender no mercado. Então eu saio de lá e vou para uma outra multinacional, porque me pagou mais. Aí eu fico 2 meses nessa multinacional, saio de 2015 e vou para uma agência pequena no Tatuapé, onde o proprietário lá me fez uma proposta para eu poder ir, cobriu também o que eu já ganhava nessa outra multinacional. Então, onde estava dando mais dinheiro, você nessa época ia? Putz, eu tinha 27 anos de idade, já ganhando PLR, já ganhando uma grana legal, pra época, né? E eu vivi essa vou falar pra você que essa questão do status, da grana, que nunca foi algo que me encantou. E não tá sobre, tipo assim, dinheiro é muito bom, network é muito bom, mas a gente tem que ter as bases pra depois ir conquistar isso, entende? Tudo bem, mas por que nessa época, então, você se, entre aspas, vendeu pra isso? Era muito novo, o vislumbre, né? mesmo? Exatamente. Então, aquele menino da Praia Grande, se a gente colocar 7 anos depois, já empreendeu, ganhando dinheiro, e era um negócio tão surreal, Samuel, o que eu tava vivendo ali, que eu lembro de encontrar alguns amigos meus em Santos. Eu voltava pelo menos de 1 em 1 mês em Santos para encontrar amigos meus de infância, e eu comentar o quanto eu ganhava,
e simplesmente eu virar piada na frente dos meus amigos. Eu quero ver, abre sua conta do banco, me mostra a sua carteira, tá no registro, duvidando, porque não era a realidade deles. Não era a realidade deles. Não era a realidade deles. Você falou, você foi para São Paulo, você foi abrindo aí os horizontes para um monte de coisa. Tem coisas que vão marcando a nossa vida, né? E isso foi muito constrangedor, porque eu chamo um amigo que era mais próximo e comento, bicho, minha vida em São Paulo tá assim, assim, assado. Aí ele junta todo mundo e fala, olha o Marcão aqui, ó, faz tempo que não vê a gente, vem pra cá e fica mentindo. Nossa. Porque realmente eu tava vivendo uma realidade totalmente diferente do que eu vivia na Praia Grande, uma cidade simples. Sim. Basicamente isso. Mas era uma realidade sua. Mas era a minha realidade, exatamente. Né? É que você teve, talvez, o que os amigos não tiveram. Ousadia, força de vontade, coragem mesmo, né? De ir em frente para conquistar os seus voltar negócios, a empreender, né? Voltar a empreender foi meio que inusitado, porque quando eu vou para essa agência pequena, infelizmente, algumas promessas que foram feitas para mim não se cumpriram, e tudo bem. Mas eu me vejo meio que preso naquela situação, não estava gostando do ambiente, porque eu estava ali por conta de alguns acordos que eu fiz para poder ir e começaram a não se cumprir esses acordos. Daí você resolve sair dali também. E foi uma loucura, bicho, porque eu volto a tentar ir pro mercado e o mercado já não pagava os altos salários. Então, tipo assim, a escola da minha filha ela estudava numa escola legal e os salários não pagavam a escola da minha filha. Muito difícil. Então, eu abro um business, eu abro uma agência de marketing digital em 2016, 100% na necessidade de manter o que eu ganhava. Atender alguns clientes, na minha cabeça eu ia atender 10, 12 clientes para conseguir manter o que eu ganhava como executivo. Temos o Marcos empreendedor, temos o Marcos que trabalhou em vários locais e viveu a experiência trabalhando para os outros. Sim. 2016, volta a empreender com a sua empresa que levava qual nome em 2016? Target Mais. Ok, nasce essa empresa em 2016. Essa empresa em 2016. Certo. E essa experiência que você teve com esse novo negócio, como foi? De uma forma bem inusitada, porque eu estava muito inconformado por as coisas não estarem acontecendo ali como eu imaginava nessa última agência, mas tudo bem, foi do jeito que tinha que ser, eu entendo hoje. E eu ligo para uma amiga, que inclusive acabou de dar uma consultoria pra gente na Believe, e ela era gerente de marketing do grupo Remax. E eu falando com ela quase 2 horas, e ela fala, Marcos, é o seguinte, vai ter uma feira, e você não quer nos ter como primeiro cliente? Você roda Google, faz algumas LPs, e a Remax vai ser o seu primeiro cliente. E eu rodo uma campanha para convenção deles. A Remax, que é... Grupo Remax, imobiliárias, exatamente. Isso, exatamente. E passa a ser o meu primeiro cliente, ainda sem o CNPJ. Eu tinha um CNPJ lá de 2008, mas eu decido abrir um novo CNPJ em 2016, ainda sem entender direito o nome e tudo mais. Um grande cliente no começo de um negócio, né? Eu falo que esse papo com essa amiga foi um incentivo, porque, você vê, era uma campanha pequena, não era muita grana que eu ia ganhar, era algo pontual, mas o papo com ela me incentivou a dar esse passo. Aí eu ligo pro meu primo, montamos um logo, falo, preciso de um logo, porque eu já tenho cliente. E bota um logo no ar, cria-se o nome, e eu abro a agência. É isso. E ali você vive uma experiência de quanto tempo com essa agência? 6 anos, praticamente. 5 anos e pouquinho. Foi uma estrada aí, então, né? Esse negócio, ele nasce de uma forma totalmente inusitada, com a rescisão dessa agência anterior, com a venda do meu carro. E, posteriormente, eu já decido, 1 mês e meio depois, eu já decido ir para um escritório, reformar um escritório, comprar computadores e comprar alguns móveis. Eu pego 20 mil reais emprestado. E esses 20 mil reais eu devolvo em, acho que 5 meses e meio. E começo o negócio no Jabaquara. Sim. Então, esse negócio, em 2017, já tinha ali seus 12 funcionários. Em 2017, eu monto um outro negócio chamado Conecta Manager, que era uma empresa de sistemas para desenvolver CRM. 2018, trago o Gil, uma pessoa excelente para assumir a área comercial, onde ele começa a fazer um pouco de SDR. Muito do que ele faz, ele começa a executar ali. É um cara realmente brilhante. 2019, nós entramos num programa Google Channel Sales, e aquelas agências que eu trabalhava lá atrás, e eu tô no meio delas, já faturando 4 milhões por ano, com 50 pessoas trabalhando comigo.
e simplesmente eles me colocam como um dos principais geradores de receita de Google no Brasil. Em 2019 eu vou para Califórnia junto com o Google, premiado no programa Google Channel Sales, junto com players que eu trabalhei. Nossa. Foi uma experiência muito interessante. Mas quantas grandes conquistas, Marcos. Porque eu chego no último dia desse evento, num jantar, onde o diretor do Google junta esses caras do programa, né? E eu olho para a mesa, muitas daquelas pessoas, eu trabalhei para aquelas pessoas anos antes, algumas multinacionais na mesa e tudo mais. Olha só. E eu tava ali no mesmo hall que eles. Então, 2019 a gente já... Que sensação maravilhosa para você também, né? Aí eu começo a ver algumas dores que eu falo que são dores reais do que o empreendedor hoje está vivendo. Então, eu chego ali a 4 milhões e 800 de faturamento. Sai do simples. Aí eu monto um plano fiscal errado, eu vou pro lucro real em vez de pro presumido, eu começo, todo mundo registrado, né? Começo a pagar imposto demais. Então eu percebo hoje mentores de palco que simplesmente cobram valores e tudo mais para poder ensinar empreendedores, mas nunca contrataram uma pessoa, bicho. Nunca precisaram montar um plano fiscal. Sabe o que eu quero saber de você, até falando sobre esses mentores, o que você acha desses palestrantes, pessoas que vendem a questão do sucesso do empreendedorismo como se fosse fácil, até rodam vídeos, olha, você que quer sair de um faturamento de tanto para tanto, qual é a sua opinião em relação a esses gurus do empreendedorismo? Eu tenho mentores. Você vai me dizer, mas já. Porque eu vou pro comercial agora rapidinho, tá bom? E olha como é importante, nós temos parceiros, né? Parceria. O nosso podcast, graças a Deus, tem sido cada vez mais procurado para terem anunciantes e parceiros especiais realmente de marcas de qualidade, né? Como a Sela Brasil. A Sela Brasil é realmente o seu selante de sucesso, tá? Eles que têm crescido cada vez mais e já participaram aqui do programa Mundo Empresarial, já estiveram conosco também aqui no podcast, pai e filho contando sua trajetória, mas a Sela Brasil, gente, realmente ela tem a solução que você precisa em selantes. Isso, e esses 3 produtos aqui, eles são realmente as novidades aí da Sela Brasil, tá? E bem, eles, gente que oferece toda a solução realmente de qualidade máxima, alta qualidade, né? Para atender todas as necessidades que você que trabalha com obras, para você, pro seu dia a dia mesmo da sua casa, precisa, tá? E assim, hoje, aqui no nosso estúdio, nós temos 3 diferentes produtos que eu quero falar de cada um deles, tá? Vou começar pelo PU Construção, que é exatamente esse daqui, PU Construção, tá? O PU Construção, gente, ele é perfeito para colagem, para vedação de juntas, dilatação, tá? Ele também, gente, tem a fórmula avançada que gera uma grande resistência, durabilidade, e ele também proporciona aquilo que a sua obra precisa, que é o quê? Segurança, tá? Então, para a tua obra, a gente realmente é unânime, né? Os engenheiros, mestres de obras falarem que é o produto, né, mais importante realmente, de maior qualidade e segurança para a sua obra. Então esse é o PU Construção. E tem também, gente, o PU 40, esse daqui, ó, este daqui, o PU 40, tá? Que é o de uso geral, certo? Ele que também é ideal para diversas aplicações em substratos, eles não exigem também grande, sim, movimentação, tá? Confiável, gente, versátil. O PU uso 40 geral, tá? Ele oferece também uma excepcional aderência, tá? E facilita também todo o projeto de colagem, tá? Então você não precisa ser um mestre de obra, engenheiro e tal, para ter um produto como esse. Você, no seu dia a dia da sua casa, para colar ali um quadro, um móvel, qualquer situação assim, tem que ter o produto da Sela Brasil, o PU 40 uso geral. E esse daqui, gente, que é um dos lançamentos, que é o silicone neutro da Sela Brasil, que se destaca também, gente, porque ele tem uma excelente aplicação em vidros e chapas metálicas, tá? Ele também proporciona uma colagem e vedação para lá de eficiente, né? Esse é o silicone neutro da Sela Brasil, com acabamento, gente, impecável e disponível também, esse daqui, olha, na versão incolor, tá? Sela Brasil. E olha, você que trabalha nesse universo das obras,
tá? Você sabe o quão importante é os produtos de impermeabilização, né? Eles são 3% do custo de uma obra, mas se atente a isso, gente. Eles são responsáveis por 97% dos problemas de uma casa. Você sabia disso? Não, né? Então, com a Cela Brasil como parceira, nós temos a certeza realmente, viu, gente, de oferecer para você produtos de alta credibilidade, qualidade e confiabilidade, tá? Cela Brasil, gente, aproveite então, entra lá no site deles, viu? Lá tem, além desses 3 produtos, outros inúmeros produtos, e não foi um produto que foi da noite pro dia não, eles são os criadores disso, foram 7 anos para desenvolver esse produto que até hoje é copiado, viu? Mas melhor mesmo é Cela Brasil, gente, porque tem até o lema deles, eu tenho que dizer, né? Cela Brasil, esse cola, esse veda, esse Cela Brasil, é isso, tá? Mais informações, acesse aí o site, o Instagram, as redes de influências da Cela Brasil. Obrigado aí a esses parceiros queridos, tá? Quero falar também de quem? Da M1, gente. Pessoal da M1, Adilson, que logo mais, Adilson, você sabe que eu já te convidei para estar aqui no nosso podcast, só questões aí de agenda, logo nós vamos ter essa honra, essa alegria de conhecer mais da sua trajetória brilhante, tá? Mas eu quero falar da M1 Alta Gerência, gente, que ela atua no mercado de recolocação profissional. Tá? Ela fica situada em Campinas, mas é uma empresa que atende o Brasil inteiro, o Brasil todo, tá? Essa empresa, ela auxilia executivos a se recolocarem em multinacionais e grandes empresas também, tá? Que precisam de profissionais qualificados e que também muitas vezes estão, infelizmente, né? A gente ouve muito isso, em falta no mercado. Tá? Então, você que busca se recolocar ou que sua empresa precisa também contratar um novo executivo, tá? Para algum cargo, entre em contato, não demore, com a M1 Alta Gerência, com a Adilson, com o pessoal todo da equipe deles, uma equipe super profissional de uma empresa, gente, que tem tradição, são anos, décadas aí de mercado, tá? M1 Alta Gerência, tá? É uma empresa que você que está precisando de um auxílio nesse sentido, pode confiar, pode contatar que os melhores serviços e resultados eles vão apresentar para vocês. Mais informações também estão aparecendo aqui, ó, bem aqui, nos nossos caracteres de informações, tá certo? Obrigado aí a esses parceiros Cela Brasil e M1 Alta Gerência. E eu deixei uma pergunta para o nosso convidado, tá? Que o que ele acha, qual é a opinião dele? Ele que desde muito cedo trabalha e desde muito cedo teve aí importantes momentos do nosso Brasil, quando se fala em marketing digital, crescendo, evoluindo. O que ele acha? Ele que sabe que as coisas não são tão fáceis assim. Desses gurus, né? Desses, são chamados, né? Gurus do mercado aí, do empreendedorismo, que propagam como se as coisas fossem fáceis. Enfim, qual a sua opinião, Marcos Calisto? Tem muita coisa errada, mas eu acho que a gente precisa ter cuidado com o jovem, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o programa que eu estou lançando, que é o Profissional do Futuro. E o jovem hoje de 17 a 25 anos de idade, ele está se frustrando porque ele não é empreendedor milionário. E a gente sabe que não vai ser assim. Então você pega um menino hoje de 20, 21 anos de idade, simplesmente ele acha que ele vai se destravar do dia para a noite e vai conseguir ser o próximo criador do mega sistema, e a gente sabe que não vai ser assim. Então é um pouco do que eu vivi, que é essa questão de querer crescer como executivo, de querer fazer com que as coisas gerem resultado. Eu tô percebendo que as pessoas estão muito ansiosas, né? Então precisa ter esse cuidado. Eu tenho mentores, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essas pessoas que me ajudam. E pô, eu já vinha numa batida de trabalhar em empresas, em empreender. Então, realmente eu estava pronto para destravar. Como um grande amigo e mentor me destravou, inclusive esse ano. E podemos até falar já sobre ele. Podemos? Podemos, bora. Porque já que a gente entrou nesse assunto, então você tem importantes mentores na sua vida. Tenho. No começo do ano agora, em 2023, eu recebi uma mensagem de um amigo hoje, Ricardo Bellino, e fui para Los Angeles com ele, numa mentoria no voo, e lá em Los Angeles a gente continua essa mentoria. Então, o que estávamos falando sobre isso, que o Ricardo vai estar no vídeo institucional
da Believe. Isso, que logo vocês vão ver na Global, hein? E Ricardo, o que você me ajudou? Porque ele me deu dicas sobre como montar o nosso processo educacional, ele me indicou algumas consultorias que validaram ainda mais o nosso negócio, principalmente para o mercado nacional, algumas consultorias conceituadas, mas a gente está conversando sobre isso. O que realmente o Ricardo Bellino ajudou o Marcos ali em janeiro? Ele me destravou. Porque pelos problemas que eu vivi nos últimos anos, que a gente vai chegar neles, e como que nasceu a Believe, eu ainda estava meio que tentando entender tudo. E eu volto de Los Angeles, meu sócio fala isso, eu volto outra pessoa. Porque eu voltei vivo, valorizando a minha história e sabendo que a vida é sobre erros e acertos. Uhum. Então foi uma fase muito importante, essa fase com o Ricardo ali em janeiro. É um amigo que a gente se fala bastante também, por conta... da igreja. Eu frequento hoje a mesma igreja que o Carlos Wieser, eu bato muito papo com o Carlos também. Uhum. O Carlos vai me batizar agora no dia 30. É uma pessoa excepcional. Você até falou que em 2014 ele deixa a empresa dele, né? Que é conhecida Wieser de idiomas. Todo mas mundo... ele foi pra... todo mundo acha que até... Eu achava que até hoje. Não. O Carlos, ele vendeu em 2014 o Grupo Multi, que era dono da Microlins, que era dono da Wieser e tudo mais. Acho que é uma pessoa que vale a pena você convidar aqui, que tem uma história maravilhosa. Se você fizer a ponte, eu agradeço, tá? Obrigado. E foi a maior venda na época. Tem na internet divulgado, mas ele foi a maior venda. Ele vende para uma empresa educacional britânica. Sim. E que assume o Grupo Multi, que era a Microlins, a Wieser e outras empresas que tinham no grupo. É com ele que você tem a oportunidade de discutir sobre modelos de franquias e negócios? Tenho no começo da Believe. Sim. Ele foi um cara que, através do conhecimento da base dele, eu falo que o Carlos ele foi um anjo da guarda, porque eu vivi um momento muito difícil quando o meu negócio anterior ele perde a mão. Uhum. E num momento de muita descrença também. E talvez ver um cara como o Carlos querendo entender o marketing digital e franquias me motivou. Falou, putz, nunca tinha escutado falar não conhecia a história dele. E daqui a pouco eu batendo papo com o Carlos Wieser sobre negócio. E é um cara grande que parou pra te ouvir? Há 2 anos atrás era surreal, parou pra me escutar. Que legal isso, E é um cara que humilde, tem uma humildade que esse cara tem, que ele, a esposa tem, a família tem, que é impressionante. É um exemplo de vida. É um exemplo de vida. E é legal a gente ter esse tipo de informação, porque às vezes as pessoas falam, pô, aquele cara é intocável. Olha, meu amigo, que as pessoas falam de besteira. Nem fale. De todos nós, tá? De todos nós. E não tenha dúvida. Agora, Marcos, você não tem vergonha de falar que esse negócio antes da Believe nascer, que hoje é o seu grande negócio, que ele degringola no meio do caminho por diversas coisas. Sim. O que te fez ali, falar, não, agora é o fim da empresa? A gente volta ali para 2019, quando eu volto da Califórnia. Uhum. E foi uma fase muito importante. Eu estava já em 250 metros quadrados no metrô Conceição, loco mais um andar e loco mais um andar. Ficamos em 750 metros quadrados. Uhum. Chegamos a 116 colaboradores. E nesse momento, eu contrato uma consultoria de franquias para me ajudar a formatar um modelo comercial que já funcionava bem. Uhum. Então eu tinha um modelo de SDRs, um modelo de vendedores. Os SDRs prospectavam, os vendedores vendiam e todos os meses a gente tinha uma quantidade de venda e o negócio estava crescendo. Legal. Como é que se escala isso? Eu já trabalhei em algumas multinacionais, em algumas empresas, já tentei, e a escala por executivo, ela tende a cair. E eu vivi isso. Então não era achismo. Uhum. Tentando entender franquia, não conhecia o modelo, contrato essa consultoria que me ajuda a formatar o primeiro modelo do Brasil. Nós formatamos o primeiro modelo do Brasil de franquias comerciais no marketing digital. Foi o primeiro? Quando a gente faz um estudo, existiam outros 3 players. Existia um player que tinha um modelo operacional de marketing digital. Sim. Existia um player muito antigo que tinha um modelo de job. Você montava lojas como se fossem gráficas e vendia serviços de marketing digital. E um outro que trabalhava com designer. Nós somos o primeiro a lançar o modelo de marketing digital de franquias comerciais, que é o franqueado comercial vendendo para a base, a franqueadora, e entregar o resultado. Isso já com a... Isso no projeto anterior. No projeto anterior. No projeto anterior. A Target. Isso, tá. E lanço esse modelo. E simplesmente se organizando para começar a vender franquias, vendemos a primeira franquia e vendemos logo no modelo maior. Era home-based, onde o cara trabalha de casa. Certo. E office-based, ele monta um escritório. A gente vende logo de cara o modelo escritório. Aí entra 2020. E entra a bendita da pandemia. Meu pai.
E como é que foi essa fase? Foi uma fase muito aí difícil, porque ali eu precisei dispensar quase 30 pessoas, porque os clientes pararam de pagar, né? Você trabalha com mídia e tudo mais, a primeira coisa que os caras param de pagar é a publicidade. Exatamente. Sim. Então eu já tinha ali 250, 300 clientes ativos, já num faturamento, já tinha saído do Simples, eu precisei montar um plano fiscal por conta que a gente já tinha passado de 4 milhões e 800 de faturamento, e simplesmente eu vejo ali um faturamento de 400, 500 mil mensal, no mês de março ter 50 mil de pagamento de boleto. E clientes cancelando. Todo mundo entrou em desespero, né? Não foi uma exclusividade sua, né? Todo mundo entrou em desespero. E foi um momento delicado para muita gente, foi. Marcos? E daí não deu para superar esse momento? Não, o modelo de franquias nasce aí. Porque eu tinha caixa e tinha muitos contatos com bancos. A gente pega alguns empréstimos, acho que como muita gente fez ali em 2020, e o negócio segue. Precisei dispensar algumas pessoas. Quando eu olho ali de maio para junho, quando começa a abrir de novo, né? Eu não tinha mais equipe comercial, que eu precisei dispensar todo mundo. E como é que eu recomeço agora? Com um franqueado treinado que tava louco para poder vender, fez o nosso treinamento, tava querendo aprender cada vez mais, e esse menino me tira a primeira venda. Nossa. E eu falei, o negócio está no modelo de franquias. Vamos voltar a vender franquias. É aí que você... Bota as campanhas no ar. Junho vende 4, julho vende 7... Isso tudo dá durante a pandemia. Na pandemia eu vendi 50 franquias. 50 franquias, de modelo home, modelo... Tudo home. Então nós tivemos... até então ali só era home mesmo, né? E olha que interessante, porque dessas 50 franquias, 26 franqueados. Porque o franqueado que começou lá no começo, ele começou a vender e ver que era bom, comprava a segunda, comprava a terceira. Então, 50 franquias, 26 franqueados em 50 franquias. Demais. Que começaram a ganhar dinheiro com o modelo e simplesmente compravam uma ou 3 unidades. Chegou então, a ter vamos dizer que você conseguiu, 3 unidades. Durante essa fase pandêmica, você conseguiu sobreviver bem, né? Na verdade, é o que eu falei pra você... das franquias. Não, que é o que eu falei pra você, que eu fui estudar um pouco sobre o país, depois que eu passei os problemas que nós vamos chegar, porque realmente é um país amador. Porque o Marcos, que monta o negócio em 2016, ele não imaginava chegar num potencial daquele. Com 750 metros quadrados, 116 pessoas, sendo premiado, a gente virou grade de faculdade, com 50 franquias produzindo no Brasil inteiro. Eu não imaginava nada daquilo. Só foi crescendo. O meu modelo foi mal formatado. Então eu pagava muito pro franqueado e ainda contratava o SDR dele. Então eu tinha no primeiro andar 48 SDRs e 4 supervisores. Mas por ser algo inédito ali, os primórdios tal dessa ação com as franquias, sim, tava sujeito a erro, né, Marcos? Hoje eu percebo que sim, e é natural, você pega muitos modelos vencedores de franquia principalmente, eles erram 1, 2, 3 vezes. Claro. Ajustam, depois... O cara tem a fórmula certa, escalam. Depois de ter errado muito. O problema é que eu vendi 50, Samuel. Pois é. Uma coisa é que eu deveria ter feito, parado nas 10 primeiras que produziam muito bem. Sim. Então eu viro 2021 ali, na minha cabeça entrou um capital alto de taxa de franquia, os franqueados vendendo muito, mas a conta não fechava. A gente começou inclusive a atrasar salários em 2021. Mas a venda é esse negócio instigante. Você quer 1, você quer 10, você quer 20. Porque na minha cabeça tava o seguinte, quanto mais dinheiro entrar, mais a gente se organiza e vamos ganhar. O plano era para 244 franquias. A conta não fechava. E quanto mais o franqueado vendia, mais no vermelho o negócio ficava. E essa conta não fechava. O meu não é culpa do financeiro, não é culpa de ninguém ali, porque talvez era um negócio novo. E ao mesmo tempo, as pessoas que me acompanharam até ali eram pessoas também que nunca tinham vivido aquilo. Então, a parte administrativa ali... Então, hoje, se eu olho, tipo assim, o olhar que eu tenho hoje, eu olharia todos os números do negócio, falaria, a gente tá pagando demais por franqueado, precisa reduzir esse repasse. Porque quanto mais o franqueado vende, ele tá ficando com quase 40% do negócio. E ia rever esses números. Então, tal. Quando a gente pagava, o franqueado vendia, a gente pagava e o negócio entrava no vermelho. Eu falava, não faz sentido, porque tá entrando cada vez mais vendas. E foi chegando ao ponto. E ninguém estava enxergando isso, né? Porque eles vendiam demais, me forçava a ter que contratar mais analistas. Então eu inflei o time de analistas, todo mundo registrado com VR, com VT, com plano de saúde. Inflei os analistas, 50 franquias no Brasil produzindo, e quanto mais venda saía, mais no vermelho eu ficava. E quando você chega e fala assim, peraí, não dá. Mas não teve o peraí. O peraí que hoje eu consigo identificar esses problemas é por conta das pessoas que me cercam. Então a gente olhou para trás, analisou o que aconteceu e entendeu que o modelo estava mal desenhado e o modelo de franquias matou os 5 anos e pouco de negócio. Daí você
baixou sua empresa. Tentou, falou, não, acabou. De abril para maio, a gente começou a passar muitos problemas. Teve algumas pessoas que agiram errado ali, mas eu não gosto nem de lembrar disso. Não vale nem a pena. Lá, mas o modelo mal formatado fizeram com que eu chegasse até o negócio perder a mão. E quando o negócio perde a mão, é onde eu tenho contato com o Ricardo Bellino, que me conhece. Que estará no institucional também, né? Vai estar no institucional. Isso. O Ricardo é uma pessoa maravilhosa. Isso. E me conhece. E eu tava vivendo uma fase muito difícil, meu amigo, porque hoje eu entendo tudo o que aconteceu. Ali, imagina o caos. E eu já no meio 2021 do caos. ali. 2021. Isso. E ele fala... Eu nunca tinha feito um pitch na época, tá? Foi a primeira vez na minha vida que eu faço um pitch. O Ricardo me ajuda a fazer um pitch. Tá ruim. Eu falo, mas eu nunca fiz. Faço o segundo, faço o terceiro, faço o quarto. Ele fala, tem alguém que precisa te conhecer. E me apresenta pro Carlos Wieser. É aí... O Ricardo que me apresenta pro já Carlos. Muito apressadinho, queria saber antes, mas agora é a hora de saber, tá? Mas foi algo muito rápido. Eu e o Carlos, a gente troca algumas mensagens e conversa. Durante 15 dias, ele queria entender o mercado de marketing digital, o mercado de escala de franquias no marketing digital. Então, para ele, simplesmente, tanto que hoje eu tenho contato com ele, eu percebo que para ele foi o dia a dia dele. Pô, eu falei com um cara ali que tinha um negócio bacana e segue a vida. Para mim, que estava vivendo um caos na minha vida, entendendo o que eu faria, foi algo inspirador. Foi algo motivacional para eu seguir. Se um cara como o Ricardo Bellini e Carlos Wieser estão parando para me escutar, alguma coisa de bom eu tô fazendo. Mas, é muito de Deus isso, né? Essas pessoas aparecerem na sua vida. Poxa, importantes nomes, Sim. né? Que até hoje, graças a Deus, estão com você. Mas por que a Believe, ela nasce com essa cara de várias capitais europeias, assim? Por que ela nasce com esse formato? Já no modelo anterior, eu monto um time de conselho, em 2020 ainda, quando ainda estavam as coisas mais organizadas, no finalzinho ali, quando já tinha um volume de franquias, e esse conselho ia me ajudar a formatar um negócio para internacionalizar. Porque a gente entende que o modelo de venda, de educação e de entrega nessa formatação, esse tripé, cabe no México, cabe no Chile, cabe em Portugal, cabe na Espanha. Vários países. A dor do marketing digital, ela é universal. No Brasil, ela o mercado se bagunçou um pouco. Um pouco não, bastante, na verdade. Mas é uma dor universal essa escala no marketing digital no mundo inteiro. Então, quando eu vou formatar já a Believe, um amigo que trabalhou comigo no projeto anterior, na sacada de casa, ele conversa comigo, Marcos, o que você vai fazer da vida? Eu falo, não entendi nada que está acontecendo na minha vida, mas eu não vou abandonar o projeto. Tipo assim, as pessoas que estavam parando para me escutar, não tem condições de eu abandonar esse projeto. E ele ia colocar o primeiro nome, ele foi muito importante, porque os 2 Es foi uma ideia dele, né? E eu falo, me ajuda a bolar um nome, porque eu vou seguir com esse projeto num nome novo. Aí do nada eu paro ele e falo, vai ser Believe, que não existe, tipo assim, não tem uma palavra melhor do que acreditar. Porque naquele momento era só eu acreditando. E naquele momento precisava muito acreditar. E ele traz a ideia dos 2 Es. Então foi ideia dele. Foi ideia dele. O nome. Os 2 Es de Bi de abelha. E aí os 2 Es de empreender. Aí nasce Believe com empreender. E o nosso mascote é a abelha. Aí nasce a Believe, que já participou do programa. Você quer conhecer um pouco mais? Você, que às vezes é mais rapidinho também, quer 2 minutos e meio saber mais da história da Believe, tem a reportagem deles aí no nosso canal oficial do YouTube. E como tem novidades que você vai contar já, uma nova reportagem também que nós já até gravamos com Roberta Gregório, logo mais no ar. Eu sei que a Believe hoje, bem, tem as suas ramificações. Tem a Bi Digital, Bi Partners e a Unibi. Exatamente. Né? Vamos falar da Bi Digital primeiro? Vamos falar do que foram esses 2 anos. Melhor. Vamos falar do 1/6 ali. 1/6 de 2021, que é o nascimento da Believe. Legal, eu já empreendi algumas vezes. Já tô nesse mercado há alguns anos. Então eu sei realmente que a dor do PME é performance integrada. O cara não precisa só de redes sociais ou só de mídia paga. Ele precisa do todo. E ele precisa do todo num valor adequado. Então a dor continua sendo performance integrada. E a dor continua sendo precisar de jovens se formando para essas profissões do futuro. Então nós paramos 24 meses para entender o porquê que eu patinei, aonde eu errei, corrigir isso. Então de 1/6 de 2021 até fevereiro, eu organizo esse negócio para buscar alguns parceiros.
num conhecido, que também que conhece meu atual sócio, que é o Thomas Berks, simplesmente ele fala, Marcos, eu tenho a pessoa certa, você realmente está organizado e eu tenho a pessoa certa para te conhecer. Ele está voltando de Portugal, quando ele estiver aqui eu quero que você conheça ele, que é o meu atual sócio. O Thomas, né? E o Thomas, junto com esse conhecido, me levam num fundo de investimentos, num VC, ali na Vila Madalena, na Futurum, que é um grande VC do Gustavo Stocco. E foi um papo muito rápido, de 1 hora e pouco, onde eu não estava pronto para um cara como o Gustavo, como a Futurum. Eles já investem em negócios num estágio diferente, mas ali eu conheço o Thomas Berks, que tem negócios com a Futurum e outros negócios, tem empresa de investimento em Portugal, tem uma boutique de investimento em Portugal, é sócio de um banco digital. Thomas é do mercado financeiro há 20 e poucos anos, é um cara bem conceituado nesse mercado. Parceiro ideal aí para a sociedade e tal. No dia seguinte, o Thomas me liga e quis conhecer um pouco do negócio. E a gente fica nesse namoro por 2 meses e meio. Uhum. E depois de auditar tudo, inclusive de olhar para trás e falar, Marcão, você patinou aqui, aqui e aqui. Se eu tivesse com você lá atrás, não teria nem patinado. Uhum. Mas é o que eu te falei, tipo assim, eu comecei a ter essa visão toda do porquê patinou agora, com pessoas que estão me assessorando, estão me ajudando. Mas vivendo aquele dia, sim, eu não consegui enxergar. E sempre há tempo. Ó, que bom que agora você tá enxergando e graças a Deus a Believe tá voando, evoluindo, né? Mas é a questão da experiência e talvez da gente pular a etapa. O Marcos não estava pronto para ser um franqueador. O Marcos não estava pronto para ter 50 pessoas que são donos de negócio, que sim, querem crescer junto. Então, eu falo que sempre que a gente, qualquer um de nós, Samuel, sempre que a gente vai pular a etapa, não adianta, vai dar errado. É aquilo que todo mundo diz. Não pule os processos. É step by step, é etapa a etapa. Uma coisa, né, de cada... Tanto que a gente ficou... Eu fico de 1/6 até fevereiro sozinho. Maio, na verdade, do ano passado, porque o Thomas fica 2 meses e pouco auditando para entender o passado e para entender a Believe. Nós já tínhamos te entrevistado aí? Não. Foi um pouquinho depois. E aí eu aponto para ele. Thomas, a gente precisa de uma plataforma que dê clareza para o cliente final. Eu preciso fazer um rebranding, eu preciso reformular o modelo de squad. Eu começo a apontar para ele as dores do mercado. E precisava de muito capital para corrigir essas dores. E você com ele que também chancelar essa questão de ser voltado para pequenas e médias empresas? Não, já vem do projeto anterior, já vem desde do Estadão, desde Quis continuar com esse público. Porque eu percebi que a dor continua maior. Tá. Muito maior. Então ela segue por esse motivo. E nisso com o Thomas, vocês sentam, conversam, alinham, é aí que vão ter nessas... A gente faz o primeiro acordo, um mútuo, em maio do ano passado, ele faz 2022. O primeiro aporte. Ok. Aí a gente funcionava da seguinte forma, eu trazia o problema para ele, apresentava, a gente analisava os custos e ele investia. Uhum. Investia. Até o final do ano ele fez perto de 7, 8 aportes para corrigir os problemas que eu estava vendo. Claro. E a gente bem devagar, não estava pensando em vender, não estava pensando em crescer, realmente corrigir, porque a escala é muito rápido. Uhum. Então sabia que ia precisar colocar muito dinheiro para poder corrigir. E eu precisava de um sócio capitalizado, claro, e com network para poder me ajudar nisso. Para te dar esse suporte, aí ajustar a casa, aí, né? Entra Belino ali. Aí decido fazer a reportagem de dezembro para janeiro. Foi. Vocês conhecem a gente, decidem nos entrevistar em janeiro. E foi bem, tipo assim, nessa viradinha mesmo, nesse começo. Foi nessa virada. Né? Olha que interessante. A gente monta o plano de negócio e iríamos seguir a venda de franquias novamente e iríamos seguir a escala operacional do negócio. Uhum. Vocês nos entrevistam, a gente decide lançar. Aí o Belino me manda mensagem em janeiro. Fala, Marcão, você não quer ir comigo para Los Angeles? Eu tô lançando um programa que é uma mentoria em voo. Eu te mentoro em voo, já entendo o seu negócio. E se for bom, eu te indico algumas pessoas para ajudarem vocês. Aí eu virei para ele e falei, Belino, diferente de 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu tô com um sócio. Que inclusive até o ano passado era somente investidor, mas gostou tanto do projeto que decidiu virar sócio, não só investidor. Hoje o Thomas é sócio do projeto. Uhum. E ele precisa te conhecer, vamos ver se faz sentido. Juntos os dois, eu, Belino e Thomas, e deu match rapidinho. Rapidinho deu match. E no dia do papo, o Belino nos indica o consultor de viagens dele e ele nos coloca no mesmo voo do Belino, então, numa classe executiva. Você e o Thomas participam
dessa mentoria em voo? Não, eu vou sozinho para Los Angeles com o Belino. O Thomas não foi? Não. Aí a gente simplesmente precisava conversar com o Thomas também, porque ia mexer no caixa da empresa. Porque você vai colocar ali, o Belino estava no principal hotel atrás do Dolby Theater. Ele foi numa classe executiva. Ele tem um valor para poder mentorar pessoas, então ia mexer no caixa. Sim. E a gente decide de um dia para o outro, eu tô com passagem comprada, com um hotel comprado, com um quarto de hotel comprado, e na quarta-feira, 2 dias depois, eu tô embarcando para Los Angeles com o Belino. Inclusive, virou uma matéria que a gente tá vendo como colocar no ar. O Belino, esses últimos meses, tá tentando vender, porque virou um programa. Certo. Porque a gente gravou a mentoria no voo, gravou os bate-papos no hotel, gravou tudo. Ficou um mega material que ainda é um diamante. Mas eu tenho uma produtora bem bacana que você pode conversar. Global Digital, não. Que pode, talvez, fazer esse projeto aí caminhar. E legal. Tá parado, porque acabou ele seguindo um caminho, eu seguindo outro, mas nós estamos com um projeto lindo, parado, que foi todo gravado, que foi essa mentoria em voo em janeiro. Incrível. Poxa, pérola, né? Ouro. É uma pérola. Ouro. E me fala da Bi Digital. Aí, vamos lá. Aí, olha que interessante. Vocês nos entrevistam, a gente monta o plano para lançar e paramos de novo, e não lançamos nada. Quando eu volto de Los Angeles, Ricardo Belino nos indica algumas consultorias para validar o modelo. Falou, Marcão, é lindo tudo isso, mas tem que tomar muito cuidado na hora da escala para não dar nada errado. O Fernando Câmpora é o principal modelador de negócios no país hoje, e se eu gostaria que ele conhecesse vocês. Eu vou falar um dia com o Câmpora, ele não deu muita atenção. 2 dias, não deu muita atenção. Na terceira vez, ele olhou para o negócio bem... um cara bem analítico. Falou, é interessante isso que vocês estão fazendo. E junta eu, ele, Thomas, e ele decide ser o nosso modelador. Então, ele olha para o negócio que já estava bem desenhado, mas aí com o olhar do Fernando Câmpora, tomou uma outra proporção. Ele desenhou o negócio no detalhe do detalhe. Minuciosamente. Aí o Belino nos indica também a 4MM, que é uma empresa de processos e procedimentos, que fez a Algar, que ajudou algumas empresas grandes no mercado, e nos processualiza de ponta a ponta. E a gente está esses últimos meses... aí nesse momento também a FGV nos convida para participar da aceleração FGV Venture. Então acabou agora, foram 4 meses de aceleração na FGV, onde eles nos ajudaram a organizar também. Aí nessa volta de Los Angeles, a gente está 4, 5 meses organizando para poder fazer o negócio andar. Estávamos ontem, eu e o Thomas, numa reunião. Então tá nessa fase aí de organização. Importante que ele até comentou, ele falou, tá tão organizado que a gente tá pintando a roda do avião. Tem que botar para voo agora. Então e talvez tomara comece aqui, ó. Você falou de mentoria, né? O que eu passei foi tão grave há 2 anos atrás, mas hoje eu percebo que foi... Deus, ele é tão maravilhoso. Amém. Porque eu evoluí de uma forma tão interessante e dessa mentoria de janeiro até aqui, todas as pessoas que estão se envolvendo no projeto, todo o cuidado que essas pessoas estão tendo para organizar tudo isso. Que amigo, bom. E é tão bom, né? Você tá vendo que algo tá sendo cuidado, né, Marcos? Sim. Poxa, que é a menina dos teus olhos, né? A sua empresa, sim, o seu porque negócio, ainda precisa. Né? Se você olhar, hoje, falando de Believe Digital, eu tenho certeza que nós temos o principal produto hoje para o PME no mercado? Tenho, não por achismo, porque eu já vivi isso há alguns anos. Eu tenho certeza que nós temos o melhor modelo para um cara empreendedor, vendedor, que quer começar a faturar de forma recorrente. Eu tenho certeza, porque eu vivo isso há alguns anos. Então eu formatei errado no passado. Sim. Então eu sei exatamente o que nós estamos fazendo agora. Sim. Aí a gente lança, como você falou, da Unibi. Para aprender. A Unibi é sensacional. Eu achei muito incrível isso. Foi ideia de quem a Unibi? Porque... ela é focada nos jovens, né? A Unibi foi já desde de quando o Thomas vira sócio do projeto, que eu indiquei algumas correções. A Unibi já estava formatada desde o ano passado, que foi uma dor minha na hora de escalar, né? Porque aí um squad, 2 squads, 3, 5, 10, começa a perder a qualidade na entrega. Por isso que o marketing digital é um mercado um pouco complexo para escalar. Porque já não é mais aquela proximidade dos primeiros squads e você começa a perder a qualidade na entrega para o cliente final. Então, uma dor que eu tive é que sem educação é impossível fazer esse negócio acontecer. E nós estamos focando fora das capitais. O projeto Unibi, Profissionais do Futuro, ele está indo para cidades do interior, como Itu,
como você vai em Indaiatuba, Sim. como a gente está fechando agora com Formiga e com Timbaúba, que é uma cidade lá no Nordeste, Que demais. em Pernambuco. Porque você pega o seguinte, um jovem, quantos jovens em Timbaúba tem inteligentes que nunca pensariam em ter uma oportunidade num business desse tamanho, ter um crescimento num plano de carreira bem desenhado para poder crescer no marketing digital. Então a gente quer desconstruir esse blá 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 de faça um curso e fique rico amanhã. Isso, não vai acontecer. Que é muito blá 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 mesmo, mas é diferente com a Unibi. Então nós montamos os programas, a Unibi, o Programa Profissionais do Futuro. É um programa que dura 30 dias. São 10 cursos operacionais, 2 cursos de venda. A gente pode colocar aqui até aqui na tela, quer ver? Vamos colocar. E é acessível até em termos de investimento, valores? Quer ver? Vamos ver junto aqui. Vamos lá. Fica fácil explicar. Cresce alguns, vamos ver aqui. Próximo. Para você que quer, você jovem, que está procurando aí algo novo. Aí, legal. Pronto. Vamos falar sobre a Unibi, então. Legal. A Unibi são 12 cursos profissionalizantes. 10 cursos operacionais e 2 cursos comerciais. Então, olha que interessante. Passa para o próximo slide. Primeira etapa do projeto. Eu fecho a parceria com a prefeitura da cidade. A gente divulga isso na cidade. 15 dias divulgando, com o apoio da prefeitura. Cursos que nós venderíamos aqui no Sudeste a R$ 1.199. Eu vendo por conta do programa e do apoio da prefeitura a R$ 199. Então, um menino vai ter 10 módulos. Vamos pegar o gestão de tráfego como exemplo, tá? Então, curso de gestão de tráfego. Ele vai ter 10 módulos do curso, 3 atividades por módulo, 30 atividades, uma avaliação por módulo, 10 avaliações e uma prova final. Os melhores passam por uma segunda etapa, como a gente está vendo aqui, onde ele vai trabalhar com clientes reais. Na prática, a gente vai fazer um mini kickoff, um mini onboarding, e ele vai trabalhar na prática para clientes reais. Tudo online. Tudo online. Tá. E a primeira etapa dura quantos meses? Quanto tempo? O programa tudo dura 30 dias. A primeira etapa uma semana. Tá. São 2 módulos por dia. Certo. São 5 dias. Legal. Okay. Aí a gente faz um evento na cidade no domingo para anunciar os melhores daqui. A própria plataforma já criou um ranking. A gente vai anunciar os melhores que passam para a segunda etapa. Então, esses estudantes na segunda etapa, todos os que tirarem NPS, que é NPS? A nota do cliente, para a arte feita, para o conteúdo criado, para as campanhas realizadas. Acima de 8. 8, 9 ou 10. Se ele tiver 100% das entregas operacionais e a validação do gestor de polo, todos da segunda etapa nós contratamos. Nossa. Em contrato. Quando ele compra o nosso curso, R$ 199, já está lá. Se ele atingir as notas que a gente quer na segunda etapa, ele tem a empregabilidade. Então ele é aprovado por esse gestor. Ele é aprovado por conta da nota do NPS do cliente, que é importante, o cliente que precisa validar ele. Mas precisa ter nota boa. Claro. Então, olha só, eu passo 2 dores que eu já passei, então não é achismo novamente, são dores que eu vivi. E é administrado por você? Não, esse curso ele foi formatado por roteiristas, professores, e cada um dos nossos analistas são professores nesses cursos. Então são analistas que vivem o dia a dia mesmo. Quem vive a realidade. Exatamente. Então esse menino aqui, demos o exemplo de Timbaúba, que é uma cidade que a gente vai rodar. Já entramos em acordo com a prefeitura de lá. Olha que bacana. Você imagina um menino em Timbaúba pagando um curso de R$ 199 e entrando nas profissões do futuro? Volta ali as profissões pra gente ver. Não, demais, porque é um preço extremamente acessível, né? Aí, ó. Então, estrategista, Customer Success, Copywriting, Design, Meio Marketing, SEO, redes sociais, Ads, Front-End e Videomaker. Videomaker eu acho que é o do momento agora. Galera, todo mundo com celular você acha Videomaker, né? Exatamente. Mas é importante dizer que tem que ter estudo e tudo mais, Sim. Talento, habilidade. Então é uma coisa que eu percebi, esse menino do interior, ele participou do programa e ele tem a empregabilidade garantida conosco. Nós colocamos ele para dentro dos nossos squads para trabalhar. Certo. A cultura desse menino é muito diferente do que acontece nas capitais, entende? Que as pessoas por conta de 400, 500 reais estão trocando de emprego. Sim. É uma abordagem totalmente agressiva. Uma educação diferente também, totalmente né? diferente. Timbaúba, pequena? Cidade. Pequena, 70 mil habitantes. Ok. Nós tivemos a possibilidade de cidades maiores com 250 a 300 Vocês mil. quiseram uma cidade menor para poder Nós trabalhar? vamos rodar as 5 primeiras em cidades até 100 mil habitantes. Olha, sim. Realmente, porque eu entendo que são cidades que não têm esse tipo de oportunidade. Então, acima de 100 mil já pode vir. Mas deve ter muitos Samuéis lá, muitos Marcos lá, que só querem uma oportunidade de poder dar o próximo passo. Com toda certeza. E o terceiro passo, passa lá, Luquinhas, fazendo um favor, é o...
Isso, terceira etapa, né? A terceira etapa é o que a gente fala ali, que é Exato, eu tenho 12 meses para uma chamada de efetivação. Ele realmente, se ele passou na segunda etapa, nós garantimos a empregabilidade dele. Mas no nosso caso agora, por conta da venda de franquias, eu preciso contratar novos analistas todas as semanas. Uhum. Então, se eu coloco 30 meninos para dentro hoje do programa, meninos e meninas, estudantes, eu contrato eles em 1, 2 semanas. E que legal, porque a Unibi, então, ela vai ser uma descobridora aí de talentos. Então, quando a gente olha escondidos. Quando a gente olha para esse tripé, né? Que a gente falou do Pai, Mãe e Espírito Santo, volta a mesma coisa aqui o negócio. Isso. Qualquer negócio precisa de um tripé. Venda, entrega e educação. Sim. Se você focar só em venda, você fica penso. Se você focar só em entrega, o negócio não cresce, porque precisa de venda. Se você não focar em educação, vai chegar um momento que seu negócio cresce e você não tem mão de obra qualificada. Não adianta. Então, o que nós paramos nesses 2 anos para se organizar envolveu tanta gente para que realmente a parte de vendas funcione através dos franqueados, a Believe Partner. A parte digital funcione também muito bem através dos squads que vão estar entregando resultado para o PME. E quem vai estar se beneficiando disso é o PME, que vai ter uma prestação de serviço com qualidade. E para sustentar tudo isso, a Unibi, formando novas pessoas que vão entrar dentro desse ecossistema. Que demais, que demais. Parabéns você, Marcos, parabéns também ao Thomas. Eu desejo de coração muito mais sucesso, porque Roberta Gregório, Fabrício Ferrari, pessoal da equipe que lá esteve, disse que estrutura bonita, que pessoal bacana, que conceito legal e quanto que evoluiu daquele 1 ano atrás que nós gravamos pra cá. Evoluiu bastante. Demais. E aliás, a Believe Group aqui diz que vocês conseguiram a ABF, né? Conseguimos, nesses 4 meses que eu te falei que a gente parou para terminar de organizar, essas consultorias validaram, a ABF validou o nosso modelo de franquias, então nós somos aprovados pela ABF também. Importante, né? Então tem vários... como é que eu posso falar? Você está numa FGV Venture, que é uma aceleradora fortíssima. A FGV talvez um dos principais players do mercado. Sim. E a gente participou com louvor dessa aceleração, agradecendo aqui o pessoal da FGV, que foram brilhantes. Vão estar também discursando no nosso institucional. Ah, que legal. Você falou do Jorge Viana também, se falou. O Jorge é um cara que já trabalhou comigo. Engenheiro mesmo, de trabalhar com empresa de petróleo. Sim. Engenheirão forte. Raiz. E eu precisava de alguém interno de processos para dar sequência no que a 4MM fez. Porque não adianta a gente pegar tudo que a 4MM fez e daqui a 6 meses é algo que precisa se atualizar. Então entra o Jorge, que é um amigaço e faz parte hoje do time de processos e qualidade. Bons parceiros, né, Marcos? Muita gente. Agora, não se faz nada sozinho. Para mim é muito sozinho. Claro isso hoje. E você citou muito o renomado dealmaker, né? Que é o Ricardo Bellino, né? Bellino. E parece que vem, talvez, com toda essa trajetória e experiência, um livro, né? É isso mesmo? Talvez essa é uma novidade aí? Não, quarta-feira, semana anterior, eu tava batendo um papo com o Bellino. Simplesmente, ele tá indo pra Toscana agora, semana que vem. Ele criou uma mentoria nova e vai ser feito lá da Itália. E ele me ligou, Marcão, nas próximas semanas eu vou estar fora, se for é agora. Escolhe um restaurante e vamos bater um papo. Eu tava próximo de vocês aqui, num restaurante aqui em Campinas. Me encontrei com ele. E... que você até mandou um vídeo pra mim. Isso, aí ele gravou um depoimento para entrar no nosso institucional também. Muito bom. E nós já nos conhecemos, ele falou, Marcão, apesar de tudo isso que foi formatado nesses 2 anos, tudo que vocês vão colocar no mercado agora, que realmente, tanto o estudante como o empreendedor precisa de um negócio que realmente dê dinheiro para ele e seja sustentável, seja recorrente. O estudante realmente precisa de algo com desenho com empregabilidade para entrar nas profissões do futuro. E o PME precisa de uma prestação de serviço com qualidade. Apesar de tudo isso, as pessoas precisam conhecer sua história. É isso. E ele me indicou uma amiga que vai me ajudar agora a escrever um livro. Que demais. E você, Marcos, tem muita história. Bellino, tem muita história. Bellino, ele é, rápido no gatilho e uma história demais de inspiradora, motivadora, realmente. Você que teve esses altos e baixos e assume isso publicamente, né? Isso é muito legal. Fazendo agora um retrospecto do menino que teve as dificuldades ali com os pais, morou com os avós, cedo começou a empreender, abriu, fechou a empresa, foi trabalhar para os outros, cresceu, multinacional, viajou fora do país, conquistou e hoje tem uma empresa que realmente é uma potência naquilo que faz, que é a Believe Group, e junto aí a ótimos e
parceiros, referências. Aos 36 anos de idade, casado, pai de 4 filhos. Qual é a sua sensação, assim, em relação à questão vida, vitória, empreendedorismo? Olha, assim? eu vou te falar o que eu falei numa reunião que eu estava ontem. Eu estou vivendo uma sensação de gratidão. Novamente, eu estou num recomeço. Então, financeiramente, eu já estive muito mais estruturado. Que a gente fala muito de status, já estive muito melhor, mas não é nada disso. Uhum. Eu acordo realmente para viver o dia presente. E ontem eu saí da reunião, que eu estava uma mega reunião importante, com pessoas conhecidíssimas, e eu saí de lá e liguei para minha esposa e falei para ela, eu não vejo a hora de chegar em casa pra gente ver um filme juntos. Então, Sim. apesar de tudo isso que a Believe vai proporcionar, o meu maior empreendimento é o meu casamento. Isso. Meu maior empreendimento é o que a gente tá fazendo em casa. Teus filhos. Então não adianta nada eu vender algo que dentro de casa é mentira. Então você realmente hoje não pensa só na questão business, mas valoriza muito a importância da família, e a fé, ela te dá um suporte muito grande para seguir adiante, né? O business, Samuel, eu me vejo pronto hoje para direcionar pessoas. É assim que se monta um negócio. Sim. Não é como eu montei lá atrás no conceito de ganhar dinheiro. O dinheiro ele vem de uma forma muito natural quando se tem algo bem feito. Então, novamente, pelas minhas experiências, por tudo que eu já passei, por ser um cara que ainda tem frio na barriga, que percebe que é um aprendiz, que tem que aprender todos os dias, eu olho para trás e percebo que tem muita gente que precisa de ajuda. Tem muito jovem que precisa entrar no mercado. Tem muito empreendedor que já tá de saco cheio de contratar prestador de serviço, ter que ficar trocando de 6 em 6 meses. Tem muito jovem que quer empreender e tem medo e precisa de um negócio bem formatado para poder começar a fazer acontecer. Então a Believe foi o que eu te falei. A Believe é um propósito hoje. Por isso que eu não tenho, diferente de outras coisas que eu fiz, que eu era sócio único, por isso que eu não tenho problema nenhum de ter 500 sócios no negócio, meu amigo. Se todos acreditarem no propósito que está sendo montado aqui e a gente conseguir manter isso a médio e longo prazo, muito bom. É um negócio que eu pretendo que daqui 20 anos, claro que com outros produtos, você muda o produto. Isso. A partir do momento que você tem um tripé bem feito, entrega e educação, você vende pneu de caminhão, você vende caneca. Que for, né? Vende o que for. E toda vez que tiver uma novidade, portas mais que abertas do programa Mundo Empresarial, do podcast Mundo Empresarial para você. E agora, olhando para essa câmera, eu gostaria que você falasse muito com o jovem que sonha em um dia empreender, mas o jovem que talvez pense que ser youtuber vai fazer dinheiro em poucos meses, se tornar milionário, carrão, casa, piscina. Você dá um recado para esse jovem que anseia o sucesso. Carrão, casa, piscina foi ótimo. Muito bom. Não é? Mas a maioria pensa assim, né? Eu venho falando isso em alguns outros lugares que eu fui e tá ficando esse discurso realmente é o que eu penso e o que eu já vivi. Você é jovem, 17 a 25 anos principalmente, não crie expectativa, meu amigo, vai errar e vai acertar. Então, busque pessoas à sua volta, pai, mãe, tios, pessoas que realmente querem o seu bem, para sempre que você errar, você puder voltar para alguém para poder bater um papo e entender. Eu errei aqui, eu errei lá. O jovem hoje, ele tá muito orgulhoso. Aos 21, 22 anos de idade, ele acha que ele tá pronto. E não é isso. Então você tá passando dores hoje, montando um negócio, fazendo alguma coisa que provavelmente pessoas mais experientes que você já viveram essas dores. Não se inventou nada. O mundo simplesmente ele é cíclico. Então, não tenha esse orgulho. Abra o jogo com pessoas que querem o seu bem e não tenha medo de acertar e errar. Não queira, aos 20 e poucos anos de idade, achar que você vai estar milionário, com piscina, com carro, que o foco não é esse. Se você acertar um bom produto, se você realmente acertar algo que faça bem para a sociedade, o carro, a piscina vai vir. Mas não pode ser o foco. A tendência é que você não consiga se o seu foco for a casa e a piscina. Perfeito demais. Pois é, você aí que está nos assistindo, que realmente lição de vida, como a gente aprende com o outro. E hoje eu aprendi com você, Marcos. Também, que bom te conhecer bastante. Um pouquinho mais, tá? A gente conheceu em algumas ocasiões gravando, mas acaba que a gravação era um pouco mais rápida. Sim. E hoje pude conhecer um pouco o cara por trás do projeto, do negócio, Sim. Ser humano especial, sua esposa aqui hoje, seu filhinho, Marquinhos, né? Graça de criança, e desejo aí pra você muito mais de Deus.
Amém. Saúde, prosperidade nos seus negócios, tá? Amém. Obrigado pela oportunidade de compartilhar dessa história. Vai render, essa entrevista vai render ótimos cortes, viu, gente? Vocês vão aí logo muito acompanhar os nossos cortes. É rapidinho, viu? A entrevista vai pro ar, quarta-feira, 8h08. Horas depois, já tem ali os cortes do melhor dessa fala, dessa entrevista sua, que realmente agregou para muita gente, tenho certeza. Obrigado, viu? Obrigado. Show de bola. Portas mais que abertas. Você quer deixar um recado aí para as redes sociais, alguma coisa assim, para o pessoal seguir vocês, procurar? Olhando para essa, né? Isso, muito fica à vontade. Believe Group com 2 Es. Believe de acreditar, 2 Es de empreender. Então você vai ter aqui Believe Group no Instagram, believe.group, o nosso site. Lá a gente vai estar falando do projeto Profissionais do Futuro. Se você quer o projeto Profissionais do Futuro na sua cidade, entra nos nossos contatos. Fala, eu gostaria do projeto Profissionais do Futuro na minha cidade, eu também queria ter essa oportunidade. Que é sensacional. Franquia comercial tem o interesse de entender esse modelo, que realmente é um modelo de erros e acertos, não é um achismo. Eu queria entender como ser um franqueado Believe. Também, entre em contato conosco. Eu queria entender como funciona a prestação de serviço de vocês, porque eu tenho um negócio e preciso contratar marketing digital. Também entre em contato conosco. Nós estamos à disposição para poder ajudar tanto na venda, como na entrega para o cliente final, como educando muitos jovens nesse Brasil. Estou à disposição de todos vocês. Demais. Poxa, obrigado. É isso aí, gente. Apareceu aí nos caracteres de informações todos os dados e contatos do Grupo Believe. Believe Group. Believe Group. Believe Group. Thomas, um abraço, aliás, né? Teu sócio, Belino. Na próxima vem junto. Eu trago todo mundo. Wizard, todo mundo. Traz a galera. Traz o time, né? Traz o time, né? Aí, bom, o nosso time aqui da gente é bom, né? Bom, é legal. Pessoas que agregam, somam. Marcos, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Tá? Show de bola. Gente, gostou dessa entrevista? Compartilha aí com outras pessoas, outros empreendedores que talvez tenham histórias similares, semelhantes à do Marcos, tá? Porque às vezes ele pode aprender com o erro que ele teve, com os acertos que ele teve, a talvez aí consertar algo que ele, poxa, essa experiência que o Marcos teve pode me ajudar nisso que eu tô vivendo agora, né? Então compartilhe ou a entrevista inteira, nós ficamos, você nem sentiu, mas foi 1h30 aí. 1h30? Tá? 1h30, de um papo muito gostoso. E os cortes, você que é mais rapidinho, imediatista, veja aí quase 2 horas de bate-papo, veja também os cortes, tá? Compartilha aí para os amigos, coloca ali no Instagram e tudo mais, acho que muita gente vai aprender, não tenho certeza, com essa história de hoje. Essa história é sensacional, mas no nosso canal do YouTube, na playlist lá do podcast Mundo Empresarial, você vai se deparar ali com mais de 20 histórias aí diferentes, e vem muitas aí pela frente. Hoje o André não pôde estar presente por uma questão aí de saúde, né? Mas acredito que nos próximos ele já estará aqui conosco, tá? Siga também nossas redes sociais, do Instagram do Programa Mundo Empresarial, que também está aparecendo aqui, tá? Se inscreva também no nosso podcast Mundo Empresarial para estar sempre sabendo quem está vindo aqui conversar com a gente. Ative ali o sininho das notificações para ficar mais fácil para você, tá? E também nosso Instagram do Programa Mundo Empresarial, nosso Instagram da Global Mídia Digital também, segue lá para saber as novidades. Aliás, falando em Global Mídia Digital, você quer fazer o seu filme institucional, gravar teu vídeo, seu programa, fazer teu próprio podcast, porque esse cenário aqui também ele é removível, a gente pode fazer, nós temos opções de cenários para você que quer fazer e gravar o seu podcast, tá? O nosso estúdio, localizado aqui em Itu, tem essa abertura, tá certo? Gente, obrigado a toda a técnica, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Para você que está nos assistindo, desejo muito mais de Deus, saúde e prosperidade. Amém. Até a próxima.